Sejam bem-vindos a mais um Café Online. Vamos começar? Vamos lá. A gente quer começar falando um pouco sobre a quantidade de carros que a gente tem hoje no Brasil. São 87 milhões de veículos rodando no Brasil. É muito carro, né, Marcos? 87 milhões. Eu acho que o que chama atenção nesse número, Flávio, é que se você comparar com o aumento percentual da população, esse número cresceu 11 vezes mais do que a população como um todo. Quer dizer, é super preocupante, o crescimento, a velocidade que vem crescendo. 11 vezes mais do que a população, e a previsão é que em 2022 a gente vai ter 94 milhões. Sabe o que me chama a atenção sempre quando eu vejo esse número? É que fala, por 94 milhões ou 87 milhões, a quantidade de ruas não aumenta. É fato. Não é? É só a quantidade de carros. É isso. E aonde que coloca esses carros? São nas mesmas vias, né? Porque a gente não está crescendo em termos de vias, de rodovias ou de ruas. E é um absurdo esse número. Eu fico pensando na vida das pessoas que moram nas principais cidades do Brasil e se deslocam todo dia para trabalhar. Você tem alguns dados interessantes, me parece, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um dado aqui que o carioca perde em média 100 horas por ano parado em congestionamentos. Aliás, você que está participando com a gente aí, que mora numa cidade que não tem congestionamento, avisa a gente aí. Aliás, pessoal, participa, interajam, façam perguntas. A gente vai ter bastante convidados aí para você fazer perguntas. Fala aí, você que não tem congestionamento na sua cidade, escreve para a gente aí, fala, aqui na minha cidade eu não tenho congestionamento, eu vou e volto num fluxo normal de trânsito. Vamos ver se existe alguém participando com a gente que mora numa cidade que não tem congestionamento? Está lançado o desafio. Vamos ver. São 100 horas por ano em congestionamento em São Paulo. Você estava olhando aí no MapLink agora, São Paulo. Interessante, eu ia comentar, estava acompanhando aqui, agora a gente já tem em São Paulo mais de 300 quilômetros de vias congestionadas, né? Estudos recentes do Estadão mostram que o paulista leva em média quase 3 horas para se deslocar do trabalho e de volta para casa, e que dá um total aí por ano, uma conta média de 27 dias dentro do veículo. Você pode imaginar isso, Flávio? 27 dias por ano? E 27 dias por ano. Eu não quero mudar para São Paulo. Alguém quer? Tem muita gente de São Paulo aí. Quem não é de São Paulo acho que não quer morar em São Paulo. E São Paulo é uma cidade linda, maravilhosa, com um monte de coisa legal. Só que todo mundo reclama de São Paulo do trânsito, né? Porque sempre tem congestionamento. E o Max está falando agora que a gente tem mais de 300 quilômetros hoje, agora, em São Paulo de congestionamento, ainda no final das férias. Exato. As aulas voltam agora semana que vem e há um fluxo maior aí de 20%, 30% de veículos quando volta às aulas, pai e mãe levando o filho para a escola. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas veja só, né? Quer dizer, 300 quilômetros ainda em férias, quer dizer, semana que vem promete. Tem tudo para piorar ainda o trânsito de São Paulo. Eu acho que a gente vai englobar um pouco esses temas, Flávio, mas a gente fala muito da parte cultural, né? Então, quer dizer, meu filho volta às aulas e aí eu passo a me deslocar, levar ele. Então, são mães e pais levando seus filhos da escola ao mesmo tempo, né? Sem necessariamente pensar em alternativas para fazer esse caminho do dia a dia, né? Um horário específico, enfim. Eu tenho aqui o Emerson Ramos, ele mora em Cosmópolis e ele trabalha em Paulínia e ele não pega congestionamento. Uma salva de palmas para o Emerson. Tem um cidadão brasileiro que está participando com a gente que não pega congestionamento. Eu também não pego congestionamento porque eu moro aproximadamente a 300 metros do trabalho. Se eu morasse um pouquinho mais longe, até em Londrina, eu pegaria congestionamento. Mas parabéns, Emerson, você consegue aí ter uma qualidade de vida melhor. Sabe que o Waze desenvolveu o aplicativo e uma das grandes iniciativas dos fundadores do Waze, até hoje eles usam isso como marca dentro do projeto deles, é que o desafio deles era fazer com que as pessoas ficassem 5 minutos a mais com suas famílias, né? Economizar 5 minutos do tempo de deslocamento para que eles pudessem ficar 5 minutos em casa com suas famílias. Aí eu fico pensando no Emerson aqui, né? Que deve ter uma qualidade de vida muito melhor porque ele consegue estar mais tempo com a sua família, diferente de um profissional que trabalha em São Paulo, por exemplo, que fica aí 2, 3 horas preso no trânsito todos os dias, não é isso? Exato. E falando também sobre o impacto que essa quantidade de carros gera, são 71,6 milhões de toneladas de CO2 emitidos em 2012. Esse número é assustador, né? Se a gente fizer um cálculo, né, de como é que a gente podia neutralizar, né, essa emissão de CO2, os cálculos são de mais ou menos 1,6 bilhões de árvores plantadas na Mata Atlântica para conseguir neutralizar isso. 1,6 bilhões de árvores. A gente fez um cálculo ontem, né, que se a gente pegasse os últimos 10 anos, era a mesma coisa que cada pessoa do planeta Terra tivesse que plantar mais de 2 árvores, né? É isso.
porque dariam 16 bilhões de árvores que a gente teria que plantar em 10 anos para poder neutralizar o efeito da emissão de CO2. A população mundial hoje passa os 7 bilhões, né? Então se cada pessoa do planeta Terra resolvesse plantar 2 árvores, ainda assim não conseguiríamos chegar no número dos 16 bilhões. É muita coisa. É assustador. É muita coisa. E ainda as alternativas que têm se feito sobre esse tema ainda não são tão eficientes, né, Max? Ainda se fala muito quando está falando de emissão de trocar a gasolina pelo álcool, que é uma das soluções, mas ainda é muito simplista a maneira de enxergar o problema, né? O problema é muito mais grave do que fazer simplesmente uma troca de combustíveis, concorda? Eu concordo. De novo, né? A análise flex ela é importante, ajuda a minimizar os impactos, mas está longe de resolver o problema, né? A gente tem que pensar no problema como um todo. E aí é a questão da quantidade de carros também, a subutilização desses carros. É isso que a gente vai falar um pouco também sobre mais para frente. Exato. Sabia que em Nova York, Nova Delhi ou São Paulo, elas poderiam funcionar perfeitamente, essas cidades, se elas tivessem 20% menos dos carros que ela tem hoje. Também é um dado que aí você está falando de 300 quilômetros, de 3 horas que o paulista passa num carro. Quer dizer que se tivesse 20% menos veículos rodando, as cidades fluiriam naturalmente. Não dá para falar disso sem falar do aspecto cultural, né, Flávio? A gente tinha mencionado. Qual a quantidade hoje de motoristas que se deslocam de casa para o trabalho sozinhos? Né? A quantidade de veículos que você tem no teu entorno, no trânsito, de pessoas que estão sozinhas indo trabalhar. Né? É muita coisa. E é isso que poderia diminuir a quantidade de carros. E como você bem falou, o grande desafio é a cultura. Fato. Então a gente trouxe alguns números aqui para mostrar o problema, mas a gente não quer ficar falando do problema. A gente quer falar das soluções, a gente quer falar do que a gente pode fazer de diferente para transformar essa realidade que a gente vive, que não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo. O tema mobilidade urbana é um problema no mundo todo. Né? As grandes capitais no mundo estão passando por esse desafio, mas eu acredito muito na nossa criatividade, eu acredito muito na força da iniciativa privada para que a gente possa conseguir criar exemplos no Brasil que realmente mudem a nossa cultura. E aí, falando em cultura, eu queria convidar para falar com a gente o Marcos Paulo. O Marcos Paulo é engenheiro civil especializado em transportes e ele é colaborador do portal Caos Planejado. Marcos, bom dia. Bom dia. Marcos, você acredita aí que o que a gente está discutindo, que esse grande problema que a gente enfrenta aí no Brasil e no mundo é um problema cultural? Eu acho que sim, é uma questão cultural. O carro ainda é visto como um símbolo no Brasil e em alguns outros países, né? Como as pessoas acabam precisando do carro não só como meio de transporte, mas como uma coisa a mais, como diz um autor importante na área dos transportes, o carro se torna quase uma extensão da casa. E as pessoas se tornam muito dependentes e acham que o carro é essencial para tudo e os políticos acabam comprando essa ideia também e acabam vendendo o carro como uma solução única de mobilidade, quando na verdade não é. Nós podemos ter, né, várias soluções de mobilidade e cada vez temos mais. Né? Uma coisa que você citou aí que é a questão política, né? A gente vive um problema no nosso país aí que é uma questão cultural, que a economia do Brasil, diferente aí de outras economias, ela é muito atrelada, o PIB dela, ao resultado automotivo. Então, de acordo com o resultado de vendas dessas grandes montadoras e que acabam pressionando muito o governo para se aumentar os incentivos para que se venda mais carro, até pelo número de empregos que eles geram, né? Isso ainda é um problema cultural também, porque quem lê jornal acredita que a economia está muito atrelada ao resultado das montadoras, né, Marcos? Fato. Eu acho que tem esse aspecto super importante, quer dizer, o modal, né, rodoviário muito grande, o impulsionamento da indústria automotiva, né, para girar a economia do país. E tem um aspecto cultural do próprio proprietário do veículo, né? É o que a gente fala da história de ter a propriedade ao veículo, ter acesso a um veículo quando você precisa, né? Então não dá para falar de utilização de veículo em espaço urbano sem falar da ociosidade. Quer dizer, quanto tempo, se por um lado você se desloca sozinho para o trabalho, quantos veículos não ficam na garagem da empresa por 8 horas, né? Durante o período todo de trabalho. Então,
o aspecto cultural, acho que ele vai além, né? Tem o aspecto econômico e o aspecto social, né? E é interessante que do aspecto econômico ele acaba ultrapassando alguns limites, porque essa discussão que a gente tem hoje aqui é a discussão que talvez as montadoras deveriam fazer exaustivamente, assim, né? Não é simplesmente colocar o carro rodando, né, entregando e vendendo cada vez mais veículos, mas entender como esse carro está sendo utilizado e qual a contribuição que eles têm dado, diferente de outros países, né? Então a gente falando agora do conceito de compartilhamento, né, que significa abrir mais espaços urbanos, de vias mais liberadas e um trânsito mais eficiente, já entra muito nessa iniciativa, né? Na Alemanha, por exemplo, você que morou fora do Brasil, já tem montadoras que trabalham com essa tem essa iniciativa, né? Um case na Alemanha, e aí vai de encontro com a nova forma de pensar, e aí um pouco da parte social. Então você pega as pessoas mais jovens na Alemanha. Primeiro que o transporte público lá ele é muito difundido. Então é muito comum que as pessoas se desloquem ao trabalho com o transporte público e depois façam uso do veículo para deslocamentos específicos, né? Seja para um almoço, seja para um jantar ou até para a visita de um cliente. Então uma das montadoras na Alemanha se juntou a uma locadora de veículos, Flávio. Então você se cadastra, deixa os seus dados do cartão de crédito com a locadora e através de um aplicativo você consegue descobrir aonde estão esses veículos estacionados, faz a reserva do veículo, se aproxima dele, libera o veículo, recebe no aplicativo um código para dar a partida ao veículo e se desloca pelo tempo que precisar. E paga só por este deslocamento, né? Então é uma ideia muito interessante de algo que a gente imagina que num momento ou outro vai chegar no Brasil, né? E é interessante que o que eu acho mais interessante dessa iniciativa de carros compartilhados, né, que você citou, ela ter partido da montadora. Exato. Né? Isso é interessante porque a gente falando desse viés econômico, né, que a gente vive, talvez seja uma das iniciativas para se fazer uma nova cultura. Fato. A força da montadora tentando mostrar que, olha, eu quero vender carro sim, mas eu também me preocupo com a questão social, econômica, Exato. ambiental, eu me preocupo com a qualidade de vida das pessoas e vou pensar em alternativas que possam contribuir para melhorar isso, né? Eu acho que é um caso. Ô, Marcos, falando um pouco aí sobre o trabalho, a gente leu um artigo que você escreveu no Caos Planejado, muito bom, falando sobre a LIP em São Francisco. Você podia falar para a gente um pouquinho mais aí sobre esse artigo e sobre essa iniciativa da LIP em São Francisco, por favor? Com certeza. Bom, a LIP é uma empresa do Vale do Silício, em São Francisco, que ela se encaixa num novo grupo, vamos dizer assim, num novo meio de transporte chamado microtransporte, ou microtransit em inglês, que basicamente concilia a vantagem das vans e dos micro-ônibus com a tecnologia de informação. Ou seja, o que ela faz? Qual seria o grande problema das vans e por que elas são proibidas em muitas cidades pelo mundo afora? Algumas cidades como Rio de Janeiro regularam a operação das vans, porque as vans faziam competição nas ruas e criavam muita insegurança. Então, o que a LIP e outras empresas como a Bridge, em Boston, que tive a oportunidade de conhecer e usar, elas passam a competição por telefone. Então, todas as viagens são pré-compradas. Ou seja, o passageiro não precisa esperar no ponto de ônibus e pagar para o motorista ou para o cobrador. Todas as viagens são pré-compradas como se fosse uma passagem de avião. São compradas por um aplicativo. Então, o passageiro compra a viagem pelo aplicativo, vai para um ponto específico que o aplicativo diz, né, perto da sua casa, e recebe então um cartão de embarque que ele mostra para o motorista e vai confortavelmente para o trabalho, ou para a universidade, ou para a escola, com ar-condicionado, internet. E eu tive a oportunidade de entrevistar, no caso, o cientista-chefe da Bridge, que é quase igual ali, só que é em Boston, e ele falou que a principal clientela são as pessoas que têm o carro em casa, mas não têm paciência para ficar preso no trânsito, e também o estacionamento é muito caro no centro da cidade, então eles preferem, né, ir confortavelmente numa van. No caso do Bridge, são vans Mercedes-Benz Sprinter, que eles gostam mais. O LIP já usa uns ônibus, quase como uns micro-ônibus, mais ou menos 20 lugares, e oferecem todo esse conforto, né? Alguns até têm café dentro, ou seja, é uma vantagem, está realmente competindo com o carro particular, né? E, Marcos, a questão do LIP, ele é uma frota
é como o Uber, né? Essa frota de micro-ônibus de 20 lugares não é da Lip, né? Na verdade, ela credencia aí as empresas que têm esses micro-ônibus e ela ajuda a fazer esse link entre a oferta e a demanda ali, né? Organizar essa oferta de transporte público, urbano, e encontra essa demanda de profissionais que precisam utilizar esses veículos e criou aí no meio do caminho, né? Que não é nem um táxi, nem um Uber e também não é um transporte público. E isso deve ter um custo reduzido e consegue melhorar bem a logística. É isso, não é? Exatamente, exatamente. Algumas empresas, como por exemplo a Bridge, ela pré-contrata os operadores, né? Pré-contrata as vans. Outras empresas trabalham exatamente como o Uber, né? Só liga a oferta e a procura, né? Uhum. E exatamente, vamos dizer assim, se o táxi fosse o primeiro degrau da mobilidade urbana, o micro-ônibus e as vans seriam o segundo degrau, e o terceiro seria o ônibus, e depois o metrô. É exatamente isso, ela se encaixa no meio ali, entre o táxi e o ônibus tradicional, né? Sabe o que mais me chama a atenção nesse mundo de hoje, Max? É que o mundo que a gente conhecia até ontem não existe mais. Fato. Não existe mais. A gente vive agora um novo mundo. Agora, você vê que é interessante, Flávio, porque a gente falava de economia, né? E uma iniciativa como essa, quer dizer, ela continua movimentando a economia, ela gera emprego e de uma forma muito inovadora, ela liga o usuário ao prestador de serviço, quer dizer, é algo muito interessante. O Marcos estava falando, eu estava pensando na quantidade de vans escolares que a gente vê rodando aqui pelas cidades e pensando o quanto que isso já está ultrapassado também, né? Esse pessoal que compra essas vanzinhas antigas e faz o adesivo lá escolar, o quanto que isso ainda pode ser modernizado num exemplo como esse da Lip aí, porque o Uber eu acho que veio para mostrar isso, que a gente consegue serviços de qualidade, consegue profissionais de qualidade, com carros de qualidade, a preços acessíveis, sem precisar vir para o modelo convencional. E o mais interessante, ranqueado pelos usuários desses serviços, né? Então, o que te dá uma certa tranquilidade em apostar, pegar a van A ou a B, são as outras pessoas que já utilizaram o serviço e vão te dar esse conselho de qual o melhor motorista, o melhor serviço e assim por diante. E eu acho que é interessante também, eu acho que é o fato de que você que está participando com a gente, aí, os gestores, executivos que lidam com as frotas aí a gente tem mais de 200 empresas participando desse café online. A questão é que você que está participando com a gente vive um momento disruptivo. É um momento onde que a gente tem que trazer a inovação para dentro de casa e começar a pensar diferente. Isso. Porque Lip, né, empresas como a Lip, e o Marcos vai falar um pouco sobre a Bora, que vai ser lançada no Brasil esse ano, empresas como a Lip, ainda hoje a gente enxerga e fala, pô, que diferencial legal. Daqui a um ano, isso não é mais diferencial, isso já vai estar muita gente fazendo, muita gente utilizando serviços assim. Então, o que é diferencial hoje, daqui a 6 meses já não é. É isso. Então, a gente vive um momento onde que você que está participando precisa entrar nessa ebulição de ideias e entender como é que você pode utilizar de todos esses mecanismos, de todas essas ferramentas, de todas essas tecnologias para melhorar a gestão de mobilidade hoje da sua empresa, do seu negócio. Se cada um trabalhar para mudar a sua realidade, a gente tem uma onda positiva aí. É fato, né? E quando a gente fala de inovação, Flávio, nós dois que somos profissionais de marketing, né? A gente vê a evolução da tecnologia, né? Aliada à velocidade com que as pessoas querem consumir novos produtos, serviços, e a importância de ampliar o diálogo, acho que em primeiro lugar, né? E depois ter ciclos mais curtos, não, de desenvolvimento. Eu acho que é isso que a gente vive, né? Ô Marcos, fala sobre o Bora aí, porque quando eu fiquei sabendo sobre o Bora, eu falei, pô, eu não tô conseguindo acompanhar, cara. Os caras já estão lançando coisas aqui e a gente nem sabe. E o Bora tá para ser lançado no Brasil e ele é semelhante ao Lip, não é isso, Marcos? Exatamente. A Bora seria um Lip brasileiro, vamos dizer assim, né? A Bora, o CEO da Bora é o arquiteto Anthony Ling, que por coincidência também trabalha no site Caos Planejado, e eles basicamente estão desenvolvendo os aplicativos, né? Eles não estão comprando vans, não estão contratando motoristas, não estão fazendo nada disso, eles estão desenvolvendo 2 aplicativos, basicamente, que é o aplicativo passageiro e o aplicativo motorista. Eles estão ainda nessa parte de desenvolvimento, desenhando os algoritmos e fazendo toda essa parte, e eu acredito que ainda, meados desse ano, eles vão fazer um teste, eu não sei em qual cidade do Brasil, mas eles estão realmente criando esse link, vamos dizer assim, entre o
a oferta e a demanda, não é? Utilizando, então, a tecnologia da informação. Na minha opinião, essas empresas como a Bora e a Lip, elas quase que criam, vamos dizer assim, um ponto de ônibus virtual, ou um terminal de ônibus virtual, onde as pessoas podem ir lá e escolher uma determinada viagem, uma determinada van com um motorista, né? E essa é a grande vantagem, como vocês disseram também, permite ao passageiro avaliar, né, e a qualidade do serviço e ter uma resposta mais rápida, né, para melhorar o serviço. É muito bacana a iniciativa. Espero que as empresas também percebam o valor de uma iniciativa como essa aí da Bora, porque você pode transportar seus executivos, seus funcionários agora agora em breve, por um serviço aí no padrão Uber, só que com um custo diferenciado. Você tem 10 pessoas, em vez de pegar 3 táxis, de repente você vai lá no aplicativo Bora e faz o transporte desses 10, todo mundo junto, com a internet conectado. Você vai trabalhando, você vai ali no networking, você vai conversando. Fato. Num ambiente mais propício para isso. Muito legal. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Participa com a gente aí. Se tiver alguma dúvida aqui para a gente quiser voltar no tema, a gente vai te chamar de novo. Mas muito obrigado pela contribuição, viu, Marcos? Tem alguns cases muito interessantes em São Paulo, né, Marcos? Fato eu acho que os exemplos do que a gente viu, Lip, Bora, né, eles vão muito na linha do disruptivo, né? O disruptivo significa, no final do dia, mudar o modelo de negócio. Uma das coisas que me chamou a atenção, e aí procurando na internet, eu descobri uma empresa que se chama Vitacom, né? Eu estava vendo a declaração do CEO, Alexandre Laffer. De novo, né, eu tive a oportunidade pela empresa passar lá 4 anos na Europa. E lá é muito comum, Flávio, tem muita discussão da questão dos espaços, né? Então é muito comum ver as pessoas morando em apartamentos de uma metragem muito reduzida, né? Então o Alexandre não só trouxe esse conceito para o Brasil, a gente fala de apartamentos aí de 14 a 19 metros quadrados, mas o que eu achei muito interessante nesse novo modelo de negócio é que você encontra coisas que já eram comuns, né? Ou seja, você tem uma lavanderia compartilhada, você tem um espaço de coworking, né? na parte de baixo desse loft, desse prédio, agora com algumas novidades muito interessantes e muito ligadas ao que a gente estava falando, que é a história do car sharing e a história do bike sharing, né? Então, à medida que você tem um apartamento desse, a ideia é ter uma localização onde você tenha fácil acesso, serviços no entorno desse empreendimento, acesso ao transporte público, mas na necessidade, em precisando utilizar um veículo, você reserva ele como você reserva hoje na empresa uma sala de reuniões. Então você faz a sua reserva do horário para a utilização do carro ou da bicicleta e usa pelo tempo que precisar e só paga pelo tempo que você utilizou. Espetacular a Vitacom e todos os prédios que eles estão levantando hoje em São Paulo, os empreendimentos deles, me parece que eles já vêm com o carro já compartilhado, que eles já têm um carro à disposição dos moradores, né, para que ele nem precise ter seu carro ou, no caso, ele não precise ter 2 carros, né? De repente, né, tem algumas iniciativas de prédios com metragem maior, que são de famílias, que você não precisa ter 2 carros, o marido e a esposa. De repente você tem um carro para a família e na eventualidade de uma necessidade, né, de buscar o filho na escola, de ir no supermercado, o condomínio deixa um carro à sua disposição, que você vai pagar lá 10, 15 reais a hora por deslocamento, do que é um custo reduzido. Né? Fato. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu moro num apartamento em São Paulo muito antigo, né? E por conta disso tem pessoas já com uma idade bastante avançada que moram no prédio. Que foram os fundadores do prédio. Exato. Outro dia, por curiosidade, Flávio, conversando com... Eu vejo que tem sempre, não importa o horário que eu saio, volto, tem sempre lá um motorista de uma senhora parado na garagem. E aí, por curiosidade, eu abordei e perguntei, quantas vezes você se desloca? Ele falou, na verdade, eu faço durante o mês 4 saídas com ela, 2 ao supermercado e 2 ao médico. E acabou. O resto do tempo ele fica parado na garagem à disposição. Então você vê um conceito como esse, onde a gente podia ampliar o conceito, não é só o carro, a gente poderia ter talvez um motorista à disposição ou de aplicativos que já existem, como você mencionou, o Uber. Ela não deve fazer isso por causa de confiança, né? De repente ela não quer usar um Uber porque ela não sabe que motorista que ela vai pegar e ela se sente mais segura tendo um motorista ali, mas é um absurdo, né? A ociosidade, né? Do motorista e do carro, né? Dos 2 parados ali. Bom espaço aí. Tem cases interessantes em São Paulo também. O case de Santander é um case bem interessante. O Santander ele fez um plano de mobilidade que inclui o Carona Amiga para os colaboradores.
fretados gratuitos, fretaram veículos para levar e trazer os funcionários, bicicletário à disposição dos funcionários lá no Santander, horário flexível, que eu acho que é uma das iniciativas mais óbvias e que poucas empresas fazem. Quer dizer, se todo mundo chega às 8, então muda, fala, ó, agora vamos fazer diferente. Você pode chegar às 8, às 9 ou às 10. Perfeito. E você vai sair às 5, às 6 ou às 7. E aí cada um se adequa ao melhor horário. Essa ideia dos horários flexíveis, eu não sei por que as empresas não investem muito mais nisso. E eles conseguiram com isso, né, só com essas iniciativas, eles tiraram 2.000 veículos do entorno dele ali, né, na circulação. 2.000 veículos. É um case interessante. Você conhece bem onde está o Santander, você sabe a dificuldade de se locomover. Eu diria que, primeiro, parabéns para o Santander pela iniciativa, né? Quem conhece bem a região onde fica o Santander, tem um problema muito sério para chegar, quer dizer, a localização que ele fica, né, atrás ali do espaço de convenções do Transamérica, muito próximo ao Largo 13, quer dizer, são áreas que por natureza já são muito congestionadas, e aí você imagina o que é ter o volume de funcionários do Santander se deslocando, como você mencionou, dentro do mesmo horário para chegar e sair do Santander, né? Então, bom, parabéns pela iniciativa. São Paulo agradece. Eu tenho alguns comentários aqui. O Marcelo Rosa, ele diz que ele mora no interior de São Paulo, a 100 km, ele leva aproximadamente 40 minutos para fazer o deslocamento até São Paulo. E depois ele demora 1h30 para percorrer 15 km em São Paulo. Quer dizer, ele demora 40 minutos para fazer 100 km e depois ele fica 1h30 para fazer 15 km. O Fabiano Nakamoto, ele diz que mora em Londrina, mas a cidade natal dele é de Fernandópolis. Uhum. E ele diz que não enfrenta congestionamento. Se surpreendeu me surpreendo quando estamos lá, que ele pode sair de casa com 5 minutos e não chega atrasado para compromisso do outro lado da cidade. O Cássio Rigolon, vocês acham que esse sistema da LIP só funcionaria em grandes centros como São Paulo ou cidades como Londrina, Maringá? Ainda não comporta. Quer dizer, ele está perguntando se só funcionaria em grandes capitais ou cidades do interior também. A Larissa está me falando que está chovendo comentários. Uhum. Agradecer a todos os comentários do pessoal. A gente não consegue ler todos os comentários que estão chegando aqui, mas obrigado pela participação. E aqui, além dos comentários, se você tiver perguntas, façam perguntas que a gente direciona. Exato. Eu vou perguntar para o Max sobre a LIP. Você acha que a LIP funcionaria em cidades de menor porte? Eu gostaria de verdade de ouvir a turma que está hoje nos acompanhando, né? Mas a minha opinião pessoal é que eu acho que sim, tem espaços, né? Independente de serem grandes centros. Eu acho que talvez a grande vantagem esteja para os centros que ainda não estão com nível de congestionamento, né? Como uma São Paulo, um Rio de Janeiro, que comecem já a adotar esse tipo de iniciativas para que não cheguem lá, né? Para que nenhuma cidade passe por esse entrave que é sair de casa e voltar de casa e levar, como eu mencionei em São Paulo, por exemplo, 3 horas para fazer esse percurso ida e volta. Eu acho que quanto mais cedo as iniciativas, né, quanto mais rápido essa mudança cultural acontecer, melhor para o país como um todo, né, para todas as cidades. Eu acredito, a minha opinião pessoal é que vai funcionar também nas cidades de médio porte, não só nos grandes centros, por uma simples razão. Assim, você pega a cidade como a nossa aqui, Londrina, você tem diversas empresas de fretamento de ônibus, de micro-ônibus, de vans, e elas são um pouco desorganizadas, porque elas estão trabalhando só um nicho, que você tem que ligar, fazer uma agenda, aí tem que chamar um motorista. Quando essas empresas descobrirem que vai existir um aplicativo que vai tirar um pouco a ociosidade desses veículos, né, e que elas vão poder se cadastrar ali, aí é aquela questão da oferta e da demanda. Perfeito. Quer dizer, de repente eu estou aqui na empresa, em vez de pedir 2 táxis, eu já vou entrar nesse aplicativo, já vou pedir micro-ônibus e por aí vai. Exato. Acho que é tudo uma questão, como a gente já falou anteriormente, de cultura. Quanto mais as pessoas compreenderem que a gente tem hoje tecnologia e serviço à nossa disposição para melhorar os nossos deslocamentos, a nossa mobilidade, a tendência é essa. Você sabe que o Uber é, para mim, um dos avanços mais legais assim, em termos de mobilidade e de qualidade de serviço. Eu já devo ter usado o Uber aí nesse último ano mais de 100 vezes. Só teve uma vez em 100 vezes que eu quis dar uma nota baixa para o motorista porque ele me deu uma enganadinha lá. Ele falou que não ia seguir o Waze. E aí ele falou, eu sei o caminho, tá? Ele deu uma volta muito maior, depois eu vi que ele deu uma enganadinha. Mas de 100, as outras 99 foram serviços de alto nível, que assim, é até difícil andar de táxi. Eu vou em cidades como Curitiba, como não tem Uber, e eu entro dentro de um táxi, é um terror. Então o que a gente está acontecendo hoje, né, na tecnologia, nesse mundo disruptivo que a gente está vivendo,
é uma nova era, né? Eu acho que tem um aspecto muito interessante quando você fala do conceito de microtransporte, né? Então, de novo, falando mesmo de cidades de menor porte, é muito comum ter uma concentração, mesmo que você não tenha um centro empresarial, uma concentração de empresas em algumas avenidas. E é muito normal, eu conheço muitos amigos que moram em cidades de interior que optaram em morar um pouco mais afastado, em alguns condomínios. E imagina que bacana, dentro do próprio condomínio, né, você poder fazer o deslocamento com outros profissionais que estão indo necessariamente para a mesma região onde se concentram as empresas. E em relação aos fretados, né, o que eu acho 2 pontos que me chamam a atenção. O primeiro é que não passa a ser mais uma obrigação da empresa em organizar qual o melhor roteiro, né, para atender os seus funcionários. Quer dizer, cada funcionário pode optar, e aí se a gente atrelar o horário flexível, qual a melhor hora de sair de casa e o melhor meio de transporte. Então a gente começa a dar vazão e dar voz ao consumidor. E aí, como você comentava do Uber, quer dizer, o próprio consumidor vai dizer: esse serviço é de qualidade, vou voltar a utilizar, ou esse serviço não é bom, não utilizo mais. E quando você está fretado num processo empresa-empresa, não necessariamente o serviço prestado está à altura da expectativa dos usuários, né? E nem sempre eles têm voz ativa para fazer a mudança disso num curto espaço de tempo. Então, e na minha opinião agora, ou os taxistas mudam, ou eles estão fadados a morrerem, porque quem começar a utilizar cada vez, o Uber chegou lá em Porto Alegre, agora os taxistas ficaram bravos e tal, mas ou eles vão ter que se reinventar agora e oferecer uma qualidade de serviço melhor, ou o Uber vai ocupar o espaço. Agora, falando em tecnologia, falando em disruptivo, já falando no sharing, né, na questão de carro compartilhado, excelente. A gente tem um convidado aqui muito especial, até porque eu conheci esse aplicativo aí há mais de um ano, e eu já fiz propaganda desse aplicativo para muita gente. Eu sou muito fã do Airbnb, né, que é o conceito de hotel compartilhado, quer dizer, é a maior rede hoteleira do mundo, sem ter nenhum único quarto, ser dona de nenhum único imóvel. E aí o Fleet, através do André Marim, ele criou alguma coisa desse gênero, que é o quê? Né? Eu vou deixar ele explicar. O André Marim, ele criou essa plataforma que permite que proprietários possam alugar seus veículos em horários em que os carros não estejam sendo usados por outras pessoas. André, bom dia, tudo bem? Obrigado por participar com a gente aí desse Café Online. A gente está falando aí com mais de 200 empresas conectadas com a gente, entendendo o que tem de diferente no mercado. E o seu aplicativo é muito legal. Fala um pouco mais aí sobre a ideia, como surgiu a ideia e o que o Fleet faz. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Eu acho sempre muito importante conversar sobre mobilidade. E falando um pouco sobre o Fleet, é um conceito bastante simples, bastante racional, né? A gente quis promover a possibilidade de uma mobilidade mais inteligente entre as pessoas. Então, proprietários de veículos agora podem disponibilizar os seus carros para locação no período em que ele não está sendo utilizado para outras pessoas, né? Então, agora você pode alugar eventualmente o carro do seu vizinho que está do lado da sua casa, às vezes na mesma garagem do seu prédio. Às vezes você pode alugar um carro em específico, uma carroceria em específico, por algumas horas. Então, uma mobilidade aí que vem numa mão disruptiva do mercado, né? Uma mobilidade mais diferenciada, mais integrada. E que ao mesmo tempo agrega muito para os dois lados. O proprietário pode fazer uma renda adicional para poder ajudar a custear esse veículo, e motoristas que não precisam, né, necessariamente possuir um carro porque ele vai usar somente por algumas horas. Né? É muito legal o conceito, André. E agora me explica o seguinte, na prática, né? Eu tenho o meu carro e aí eu cadastro o meu carro dentro do aplicativo e aí eu sei que eu não uso o carro, por exemplo, do período das 9 às 5 da tarde, aí eu posso disponibilizá-lo para locação, é isso? Exatamente. O proprietário ele cadastra o seu próprio carro lá, ele é quem define absolutamente tudo no carro, inclusive o próprio preço, então ele que precifica o seu carro. A plataforma ela dá todo tipo de assessoria, se tiver alguma dúvida, não é prática normal a gente precificar o próprio carro, né? Então é normal que surjam dúvidas, né? E a gente está preparado para ajudar. E do outro lado você tem uma pessoa que de repente precisa daquele carro, te solicita, você avalia se aquela locação faz sentido para você, se você tem disponibilidade, e você libera aquele carro, combina um local de retirada, toda a transação é feita internamente na plataforma, né? Então não existe inadimplência, a gente faz as validações de segurança, tem um seguro ofertado. Acredito que o grande X da questão poxa, mas a pessoa que vai estar disponibilizando o carro, fica uma insegurança do que vai acontecer com aquele carro. Então nós temos como uma medida de segurança, como uma medida de garantia, um seguro atrelado para todas as locações de 100% tabela FIP daquele carro,
terceiros, assistência 24 horas. Então é uma mobilidade bem interessante aí que a população está aderindo e está ajudando bastante gente. A gente fica bem contente. Em quais regiões já está funcionando, André? Hoje nós estamos em 3 regiões metropolitanas, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. E esse ano é um ano em que a gente vem bastante forte para poder expandir, né? Então, a gente tem aí eventos de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, então isso acaba sendo um atrativo natural para ir também operar no Rio de Janeiro. E como a plataforma ela é 100% online, nós não temos necessidade de instalação física, a gente vê o Brasil, 5.570 municípios, como potenciais utilizadores, né? Então, onde tiver um carro, onde tiver 2 pessoas, um ofertando e outro querendo consumir, o fleet faz sentido para eles, né? E, André, uma outra pergunta, você já pensou em desenvolver isso para o corporativo? A gente já recebeu bastante contato de empresas falando sobre isso, porque frota corporativa, existe uma ociosidade natural, então muitas vezes você tem a frota corporativa e você tem a frota comercial, vamos dizer assim, mas a corporativa principalmente porque a pessoa chega para o trabalho e ele fica parado lá. Então a gente conversa assim com algumas empresas, nada que a gente já tenha tirado ou esteja em vias de tirar do papel, porque a gente quer ainda estruturar muito forte, de uma forma bem robusta, o fleet peer-to-peer, né, que a gente fala, o car sharing peer-to-peer entre pessoas, mas é um caminho natural nosso pensar em outras verticais de modais, que aí a gente vai para uma linha corporativa, uma linha de mercados B2C, né, de business to consumer, e assim por diante, né? Mas antes a gente está bastante focado nessa vertical que é o peer-to-peer. Max, muito interessante, né? Esse é um conceito, eu diria, matador, mais uma vez disruptivo, né? O que me chamou a atenção é que você pode, inclusive, trocar o tipo do veículo, né? Então, imagina que esse fim de semana você me convida para um churrasco no sítio, eu quero ir com um SUV, não tenho, eu posso ver se tem um disponível próximo de mim, como o André comentou, na mesma garagem, né? e me deslocar com a família. Quer dizer, é um serviço muito interessante. André, você falou das questões de seguro. Como é que fica a parte de documentação? Quer dizer, a habilitação, existe alguma validação do Flávio, por exemplo, que vai fazer uma locação do meu veículo? Se está em dia, está em ordem, se tem algum problema? Se olham essas questões ou não? Antes de você responder, André, só avisar o pessoal que tiver perguntas e quiserem direcionar perguntas para o André, pode encaminhar que a gente lê aqui para vocês, tá? Pode responder, André. Sim, fazemos bastante esse trabalho de validação. Hoje nossa plataforma é integrada com os dados do Denatran, né, e da Receita Federal. Então todo carro cadastrado, por exemplo, o proprietário informa o Renavan desse veículo, nós, através de uma integração automatizada, vamos até o Denatran, consultamos a base do Renavan, trazemos todas as informações, já fazemos as validações se aquele carro tem algum impeditivo, algum tipo de restrição. A mesma coisa para a CNH, hoje o usuário ele informa 2 números da CNH, né, o número de registro e atrás, no verso da CNH, um código de validação. Com essas 2 informações, nós vamos na base do Denatran, numa base chamada RenaCH, que é onde nós vamos consultar essa CNH para ver se ela está com a categoria correta, se está com a validade correta, se está muitas vezes suspenso ou não, se tem pontos, etc. Então, assim, esse é um dos principais papéis nosso, que é, como intermediador da relação, garantir a segurança entre as pessoas, né? André, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte, como que é a questão cultural? Porque desde que eu conheci seu aplicativo aí, eu acho que é um ano atrás, eu fiquei pensando em disponibilizar o meu carro para isso. Eu falei, vou cadastrar meu carro lá, né? Eu acho que nem tem em Londrina ainda, mas pensei nisso. Mas eu fiquei pensando que meu sentimento é tão apegado com o carro e parece que é uma coisa meio que minha e da minha família. Eu falei, mas se eu alugar esse carro, eu vou ter que tirar a cadeirinha do meu filho, eu vou ter que tirar as minhas coisas pessoais de dentro dele. Você não sofre uma dificuldade nesse sentido, assim, dessa questão tão diferente, dessa questão cultural no Brasil, da gente ser tão apegado ao bem, né, ser tão proprietário desse bem? Esse é um ponto bastante interessante, né? Eu tenho escutado, assim, desde o início da história do Fleet, a gente sempre caminha paralelo a essa história, né? E a bem da verdade, a gente teve isso muito forte lá na década de 80, 90, quando nós tínhamos o carro como literalmente um deus dentro de casa. Então a gente endeusava um veículo e era normal as pessoas passarem lavando o carro no final de semana, polindo o carro no final de semana. E a bem da verdade, isso tem entrado em declínio, né? Nós vivemos cada vez mais uma era de desapego do carro como um bem
endeusado para muito mais como meio de transporte. Então ele está entrando agora numa esfera que a gente chama até dessa nova geração dos millennials, que as pessoas não querem mais comprar o carro como uma posse, ela quer consumir mobilidade. Então saíram pesquisas já que comprovam isso muito bem, por exemplo a Box 1829, que fez uma pesquisa falando que somente 3% dos jovens hoje tem interesse em comprar um carro. O jovem hoje está muito mais orientado à conectividade, ele quer gadgets, né? Então ele quer estar conectado. Isso tudo dialoga muito quando a gente fala do desapego. Então, assim, as pessoas hoje, e o nosso público, ele tem se mostrado cada vez mais assim, a pessoa vai e experimenta, às vezes, para provar como é que funciona. Quando vê que funciona legal, que o carro volta do mesmo jeitinho que saiu, e você não precisa tirar sua cadeirinha de criança dentro do carro, você pode alugar com ela, inclusive vira um feature a mais, porque tem famílias que às vezes precisam de uma cadeirinha. Uhum. Então, assim, no fim das contas é uma forma que as pessoas vão vendo de agregar valor, e quando você para pensar que você pode ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, pagar o custo daquele carro, vira uma história tão legal, porque o carro ele passa a ser não um custo para ninguém. Porque o proprietário do carro aluga quando ele não utiliza e ajuda a pagar as contas do carro, muitas vezes até zerando ou sobrando até um dinheiro. Outras pessoas não vão precisar comprar um carro e usam como se fosse um serviço. E no final da história você tem um carro consumido por, às vezes, 10 famílias e ninguém paga pela posse, todo mundo paga pelo uso. E esse é o nosso grande objetivo, né? Entregar a mobilidade como um serviço, de tal forma a beneficiar pessoas que antes não tinham esse acesso, né? Espetacular, Max, porque aquilo que a gente estava falando, os carros 95% do tempo é parado na garagem, né? Tem algumas perguntas para o André aqui rapidinhas. André, o Adriano está perguntando em que região que você atua hoje. Você já tinha dito, mas repete aí para a gente, por favor. E tem uma outra pergunta do Moisés. Nas questões de multa e de infrações que chegam posteriormente no veículo, como que fica? E eu tenho uma outra pergunta que a minha como que é a precificação? É o aplicativo que sugere o preço? Se aluga por hora ou só por diária? Como que é a questão de precificação? De acordo com o meu modelo, o aplicativo sugere o valor da hora de locação do veículo? Bom, vamos lá. Primeiro, da região que nós atendemos 3 regiões metropolitanas, São Paulo, Curitiba e Florianópolis. No total são 58 municípios, e assim, 39 em São Paulo, 10 em Curitiba e 9 em Florianópolis, né? E a gente está expandindo Brasil afora, esse ano vai vir bastante novidade por aí. Em relação a multas, que é o segundo ponto, hoje nos nossos termos e condições gerais, o motorista ele é responsável integral por todos os eventos, vamos dizer assim, que acontecem durante o carro, durante a locação. E multas são deles, né? Então hoje é normal, principalmente em São Paulo, né, que é onde está a maior base de utilização do fleet hoje, como tamanho, né, proporcional, aliás, é desproporcional aos outros centros, mas hoje é natural que a gente tenha lá uma média de umas 10 multas por semana, por exemplo. E hoje o motorista ele é acionado para se responsabilizar por essa multa e nós temos uma tramitação bastante simples dentro da empresa, né? Então nós enviamos para esse motorista, ele faz a assinatura ou ele faz uma assinatura digital onde nós entregamos depois para o proprietário e ele envia para o Detran. Então um fluxo bem simples, é bem tranquilo, o sistema de multas a gente conseguiu contornar muito bem, embora seja um caso bastante crítico no Brasil, né? Ainda precisa melhorar muito em tecnologia. Em termos de preço, hoje o proprietário é que ele define o preço por hora, por diária e por semana. Então ele pode colocar o carro dele por R$5 a hora, por exemplo, por R$70, R$80 a diária e por R$400, R$500 a semana, por exemplo. Nós fazemos sim umas validações que nós entregamos para esse proprietário a oportunidade dele precificar melhor esse carro para aumentar a chance de locação. Então o que nós fazemos? A partir do momento que ele precificou o carro, nós validamos esse carro, na validação nós identificamos se aquela régua de preço está muito fora, entramos em contato com ele até para poder fazer uma apresentação, dar um olá, né, um welcome ali, e orientamos ele, olha, seu carro está um pouco acima do preço, se você quiser ter mais oportunidade de locação, você deveria trabalhar nessa faixa, porém, se ele quiser continuar com aquele mesmo range de preço, ele está totalmente à vontade. Uma das funcionalidades que nós estamos soltando agora é que isso vai ser automático. Então, no próprio ato do cadastro, na hora que você estiver colocando o preço, com base no seu modelo e com base no que o mercado está praticando dentro do próprio fleet, a gente vai entregar para você essa oportunidade de olhar e falar, poxa, eu estou um pouco acima, ou eu estou um pouco abaixo, tenho a oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro ou de aumentar a quantidade de locações que eu vou fazer. Tem pergunta, Marcos? Tenho ainda uma questão. Se eu vou aumentar a utilização do meu veículo, vai aumentar de uma certa forma o desgaste, né? Assim, peças, freios, pneu e daí por diante.
Existe algum percentual nesta conta do aluguel que vem para cobrir isso? Se dá alguma orientação para os usuários ou para os proprietários do veículo que vão colocar à disposição? E na parte de combustível também, como é que funciona? Qual que é a dinâmica? Bom, hoje é natural, né, que o carro ele passe, sim, obviamente, por um desgaste a mais, né, ele está rodando por isso, e por isso que uma parte desse dinheiro ele deve ser retornado para a própria manutenção. Hoje o que nós temos vistos com os próprios proprietários nos dando os feedbacks é que em torno de 20 a 30% do valor da locação eles retornam para uma manutenção daquele carro. Porque muitas vezes as pessoas que alugam, elas não vão alugar para andar descabidamente, vamos dizer assim. Às vezes é uma locação urbana que a pessoa vai lá, pega para ir para algum lugar específico e volta, e às vezes é uma locação por uma viagem que a pessoa tem um translado de ida e o carro fica na região, depois ela volta, né? Então é um consumo às vezes muito pontual. Então acaba sendo bastante saudável, mesmo com esse acréscimo de manutenção, porque sobra ainda uma margem bastante razoável para o proprietário. Em relação ao combustível, hoje nós operamos de uma forma bastante simples em que nós entregamos às pessoas a chance delas combinarem. Então, o que nós orientamos é que o tanque vá cheio e devolva cheio, isso é uma forma mais simples, porém, entre os próprios usuários, eles podem definir, se o carro está com meio tanque, a pessoa vai e combina no meio tanque. Uma das coisas que a gente gosta bastante de trabalhar no fleet é que quanto mais regras, quanto mais engessado vai ficando o negócio, pior. Porque nós queremos que as pessoas elas atribuam uma confiança entre si, e isso é a pedra filosofal de sharing economy. Se a gente começa a criar diversas dificuldades, diversas restrições ou regras, a gente está criando um modelo tradicional de negócio. E isso não é o que funciona mais para essa nova geração. Então, o que nós queremos é trabalhar muito bem o elo de confiança, e isso acaba funcionando muito, fantástico. Dando até um último exemplo, até o meio do ano passado nós controlávamos o combustível. Então nós controlávamos com base no quilômetro rodado, a pessoa pagava para a gente pagava o combustível, enfim, era uma dinâmica do ponto de vista de fluxo de engenharia, por exemplo, era muito boa, mas na hora que você colocava na prática, ela dava muita dor de cabeça, porque não era claro, não era transparente. E hoje o que as pessoas querem é transparência. A partir do momento que nós viramos e colocamos essa funcionalidade de não ter a funcionalidade, de falar, olha, vocês combinem, fica totalmente aberto entre vocês, todo mundo gostou, nunca, em absoluto, tivemos zero problemas em relação a isso, e as pessoas literalmente se resolvem, né? É muito na linha do que o Airbnb faz, né? O Airbnb dá a chance das pessoas se resolverem, né? E a gente tirou isso com as grandes empresas, toda essa herança tradicional que a gente vinha, né? Muito legal, André. Vou fazer aqui mais 3 perguntas finais aqui para a gente encerrar essa parte. A questão, primeiro, uma outra dúvida que me surgiu agora, a questão de acidente, né? Você já disse que tem seguro, mas como que funciona esse procedimento? Uma outra dúvida que surge é a questão da responsabilidade. Sabe que o problema das locadoras, quando tem algum acidente com vítima fatal ou que aconteça algum problema com o veículo, a locadora acaba sendo corresponsável aí. Você conseguiu, do ponto de vista legal, trabalhar alguma coisa nesse sentido? Ou se você já teve algum problema desse, de um locatário se envolver num acidente que tivesse vítimas e aí o proprietário foi responsável? E a questão de pontos da CNH, tem uma outra pergunta que surgiu aqui do senhor Tudisco, mas acho que você já explicou quando você falou que a pessoa assina, né, a multa e que a questão eu acho que já está respondida, mas retoma só essas dúvidas para a gente, por favor, a questão do acidente, da responsabilidade e a questão do ponto CNH. Bom, vamos lá. Em relação ao seguro, né, o procedimento é bastante simples. A pessoa, ela, no ato da locação, ela recebe um comunicado com os telefones de emergência da seguradora parceira nossa. Então, se durante o evento da locação houve um sinistro, uma colisão, por exemplo, ela vai ligar diretamente no serviço de assistência 24 horas da seguradora, vai acionar o guincho, vai fazer todo o sistema de resgate e, como ato contínuo, aciona o sistema de seguro, né? Então, vai um vistoriador depois, reboca o carro até um pátio, enfim. Esse é um procedimento padrão que não difere em nada de um seguro tradicional. A diferença é que nós ofertamos esse seguro como parte do serviço, né? Em termos qual que era a segunda pergunta? Em termos de acionamento, não? De cobertura, de responsabilidade, né? Bom, nessa linha de responsabilidade, hoje o motorista ele é o responsável integral de toda a locação. Como é que funciona isso da triangulação legal no fleet? Imagina que houve um acidente com uma fatalidade. Se nesse momento chegou a polícia, foram fazer todo o procedimento legal lá,
e o carro ele vai estar ainda registrado, obviamente, na mão do proprietário. Contudo, uma vez que ele está registrado no proprietário, nós entramos na história depois ofertando os documentos, que é um contrato de locação. Então existe aquele contrato que nós fazemos para os motoristas e ele é entregue também dentro desse trâmite aí de um boletim de ocorrência, por exemplo. E isso daí tira a responsabilidade do motorista e, aliás, tira a responsabilidade do proprietário, porque existe uma responsabilidade civil envolvida ali. Não é o proprietário do veículo, por exemplo, ele é só o provedor do bem. O motorista é que efetivamente é o causador desse negócio. O fleet, obviamente, ele tem uma responsabilidade solidária atrelada a isso, porque é parte do negócio, né? Então o fleet ele é sempre corresponsável de todo esse sistema, porém, o que nós conseguimos trazer é uma responsabilização muito direta do próprio motorista, né? Através dos nossos contratos que são assinados e dentro do regime brasileiro normal. A gente conversa bastante, para validar tudo isso, né? A gente obviamente fez um processo bastante interessante com a Polícia Civil, a gente foi até na delegacia em São Paulo para poder bater isso, para ver se isso de fato era válido. Fomos no Detran de São Paulo. Então, assim, é um processo que hoje as pessoas estão usando e a gente está bem seguro quanto a tudo isso. Muito, muito legal. Quero fazer um convite para você, André. O primeiro convite é para você estar mais envolvido com a gente aí ao longo do Pará de todas as nossas atividades. A gente vai ter no final do ano uma conferência global nossa em novembro. Seria muito legal você compartilhar lá um pouco sobre como foi 2016 para o Fleet. E mais do que isso, que de repente no final do ano você pudesse apresentar alguma solução voltada para o corporativo. Porque aí você sabe que tem muitas empresas que têm carros próprios ou que alugam veículos, mas há uma taxa de ociosidade, né, nesses veículos, né? Então é uma maneira também de dentro da empresa ou com outras empresas parceiras, eles fazerem com que esses carros rodem um pouco mais para evitar que novos carros sejam adquiridos e tenham mais carros rodando nas ruas aí. Então convite para você investir um pouco mais aí nessa questão do corporativo e se aproximar do Pará aí para a gente fazer mais ações juntos, tá bom, André? Com certeza, vou ficar à disposição, prazer enorme estar junto de vocês aí, eu acho formidável todo esse tipo de discussão, isso fomenta um ecossistema muito bom. Obrigado, André. Pessoal que tiver interesse em falar com o André, olha aí, o aplicativo está aí, o Fleet, é só baixar, tem eu acho que para Android, para o iOS, é você ir lá e baixa o aplicativo para conhecer um pouco mais. Você que está nessas regiões onde ele atua, faça a experiência, coloque seu carro lá e depois compartilha com a gente para contar como é que foi. E se você quiser saber mais coisas sobre o André, manda um e-mail para a gente que a gente coloca vocês em contato para falar diretamente com o André. Muito bacana um projeto como esse. Pô, eu fiquei apaixonado quando eu vi há um ano atrás e já quis conversar com o André antes. Coincidiu que fosse hoje. Mas eu acho muito interessante. Acho que é muito convergente para o mercado corporativo. Sem dúvida. Eu fico ouvindo ele falar, falo, poxa, isso aí daria, né, pegar grandes empresas aí que precisavam movimentar um pouco mais os seus veículos, não é? A gente consegue resolver aí duas questões muito importantes que a gente abordou, a parte da ociosidade dos veículos, né? E por consequência, no compartilhamento, tirar muito veículo aí de circulação. Né? Então, super interessante. E aí a gente vai agora para um outro case muito interessante, que é o Márcio Nigro. O Márcio Nigro é o CEO do Caronetas. Caronetas é um site de caronas que integra colaboradores de empresas e centros empresariais. O Márcio já é um projeto voltado para o corporativo e para as empresas, que também vai um pouco nessa linha da mobilidade urbana e de melhorar a mobilidade urbana. Márcio, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui discutindo com vocês mobilidade. Obrigado a gente, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. E fala um pouco mais sobre como nasceu o Caronetas e como é que ele tem sido aplicado aí dentro das empresas. Márcio, por favor. Bem, acho que nesse contexto de mobilidade e eu até discordo um pouquinho que a gente tem muito carro, né? Que se você olhar para o contexto mundial, a gente tem um número de carros por habitante iguais à Sérvia, a Antígua e Barbuda. O pessoal nem sabe onde ficam esses países, nem tem fábrica de pneus. Então, em termos de carro por habitante, nós somos subdesenvolvidos ao extremo. Né? A gente tem 0,24 carros por habitante, contra nos Estados Unidos que tem 0,8 carros por habitante. Então, a gente, na média do IBGE, a gente tem um carro por família. Tá? Somente. Né? Então, o que a gente tem é um trânsito muito mal distribuído, uma cidade muito mal planejada. Né? Então, acho que essa é a causa do trânsito, não é a posse do carro, é o uso dele.
E é justamente é isso que o Caronetas aborda, é o uso, a melhor ocupação, né? A gente nasceu em São Paulo, o primeiro case nosso foi o Centro Empresarial de São Paulo, que tinha 70 empresas e 15 mil pessoas. O que a gente descobre é que as pessoas, os casos mais interessantes que aconteceram justo nesse primeiro case foram justamente de pessoas que trabalhavam na mesma empresa em baias vizinhas, que almoçavam juntas, mas nunca tinham compartilhado aonde moram e vinham de carro, né? Então, a gente olha que, não, vou juntar uma pessoa de 2 lugares diferentes. Alô? Oi, saiu o vídeo um pouquinho. Vou juntar pessoas de 2 empresas diferentes, mas às vezes a gente junta pessoas vizinhas que elas se conversam, mas não sabem que podem compartilhar o carro. Então a ideia do Caronetas nasceu justamente de poder melhorar essa ocupação do carro. Ô Márcio, mas hoje vocês aplicam o Caroneta? O Caronetas existe há quanto tempo e vocês aplicam hoje, como que funciona dentro das empresas a aplicação? Como que uma empresa contrata o Caronetas e como que ela utiliza ele? Bem, ele é um aplicativo de carona que pode funcionar de forma corporativa exclusiva, né? Então, quer dizer, a empresa compartilhando somente entre os funcionários. Então, ela pode contratar o Caronetas para fazer o seguinte, para compartilhar os carros dos funcionários, uma frota de veículos que ela tenha, compartilhar as corridas de táxi e promover que as pessoas venham de bike também. Então, são os modais que a gente permite que elas compartilhem dentro do sistema. Com isso, o que ela consegue fazer? Ela consegue reduzir vagas de estacionamento, isso gera uma economia para a empresa que normalmente ou ela tem um custo de posse da vaga, ou ela tem um custo de locação da vaga, ou ela ainda por cima tem um custo que é pago pelo funcionário, quer dizer, o funcionário quando olha para aquela vaga que ele ocupa na empresa, ele tem que descontar o interesse da vaga, né, o custo que ele vai ter de parar o carro lá. Então, mesmo que ela não pague a vaga para o funcionário, ela se preocupar com quanto o funcionário gasta para vir trabalhar é importante porque é um benefício que ele tem. Então, ele percebe isso. Então, a empresa acaba tendo esse tipo de vantagem. Outro diferencial do Caronetas, que é o que está no meu próprio site, é que a gente tem um sistema de milhagem, né? A gente criou um sistema de milhagem, foi o primeiro sistema de milhagem do mundo, né? Então foi inclusive patenteado, que é um sistema de milhagem de carona. As pessoas andam de carona, elas ganham milhas, elas pagam as caronas com milhas. A empresa também pode usar esse artifício ou com uma gincana interna, ou usando o artifício do próprio Caronetas. Cada caroneta equivale a R$1. A empresa, o usuário que deu a carona, né, ele recebe aquele R$1, pago pelo outro usuário através do site, como se fosse um crédito virtual, e ele consegue transformar isso em produtos ou serviços. Então, ele pode carregar num cartão Mastercard ou trocar por uma viagem. Aí ele escolhe. Então, ele tem uma legalidade também de transação, né, que é o que justamente toda essa questão de discussão no Uber era justamente a legalidade da transação, né? Porque criaria um meio de transporte pago que não é regulado pela NTT. No caso do Caronetas, as pessoas também recebem, mas elas recebem em créditos virtuais, e esses créditos virtuais, eles têm impostos sobre eles, porque eles vão resultar na troca por um benefício. Em linhas gerais, o Caronetas permite que haja uma interface corporativa, que essas pessoas estejam seguras que todas as pessoas que estão trabalhando lá, estão no Caronetas, elas têm uma conexão com uma das empresas associadas ao Caronetas. Então, você sabe onde a outra pessoa trabalha, isso dá muito mais segurança. E terceiro, você permite que o motorista troque, por exemplo, o banco vazio dele por um iPhone em 6 meses. Então, dando carona, e é uma conta muito básica, né? Se cada passageiro te der R$5 na ida, R$5 na volta, que é a média de gasto aqui no transporte público em São Paulo, você ganha R$15 na ida, 15 na volta, 30 por dia, 600 por mês. A cada 6 meses você tem um iPhone 6, né? Aí a gente consegue olhar para trás e falar quantos iPhone a gente não perdeu na vida, né? Mas enfim, a questão é que você possibilita um incentivo natural dos motoristas em dar carona. Existem vários incentivos, mas a gente possibilita mais esse. É muito interessante, né, Max? Eu acho que tudo vem de encontro aí com a questão dessa discussão. Acho que esse dado que o Márcio compartilhou com a gente da quantidade de veículos no Brasil em relação a outros países é interessante,
né? Ele faz uma defesa de que não é a quantidade de veículos. Eu acho que é uma conjuntura de tudo, né? É uma questão de infraestrutura, a gente não tem transporte público, a gente não tem os modais funcionando de forma adequada, e a gente vem nessa vertente de que colocar carro no Brasil é o que vai funcionar. Quer dizer, não adianta também a gente ter esse índice, Márcio, e a gente ter uma das piores infraestruturas de transporte público do mundo. Quer dizer, então, tratar a economia nossa atrelada ao número de carros que a gente coloca sem pensar em alternativas para que a gente resolva o problema grave. A gente está vendo aqui, vários gestores e executivos mandando mensagens e fazendo comentários de horas em horas. Tem um aqui que eu nem comentei, que ele disse que ele mora em São Paulo, dentro de São Paulo. Todos os dias ele faz 1h30 para ir e 1h30 para voltar. São 3 horas, quer dizer, isso é desumano, é um negócio que não tem uma lógica. Né? Aí fala assim, mas a gente precisava melhorar as vias. Mas como que vai melhorar as vias se é o mesmo trajeto que ele faz junto com todo mundo? O que a gente precisa de alternativas como caronetas, onde que você vai diminuir a quantidade de veículos para que haja fluxo de ida e vinda, porque não tem como criar outras vias para aquele percurso. Então não é um problema só de via, é um problema realmente de número de carros. Eu acho que o caronetas vem nessa proposta, pelo que eu imagino, né? E pelo que eu estou entendendo. É a proposta de você compartilhar um carro. Em vez de ter um motorista dirigindo, você ter um com mais 2, 3 dentro do mesmo veículo compartilhado. E a ideia é excelente. Você tem alguma pergunta para o Márcio? Não, eu acho que, dúvida. De novo, é super interessante. Eu fiquei com a mesma impressão que você quando ele falou o número de veículos não é a questão, né? Se a gente comparar com os Estados Unidos, mas eu acho que é super relevante o que você trouxe, que está muito atrelado com a condição das vias, né? Ou as alternativas a isso, né? Que é a história dos modais, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a história do transporte multimodal ou intermodal, né? Como é que eu posso fazer um trecho, aí de novo, um pouco da experiência que eu tive lá fora. Na Alemanha é muito comum que as pessoas se desloquem até um metrô, por exemplo, de bicicleta, deixam a bicicleta ali no metrô e aí fazem um trecho do metrô da parte onde elas moram até o centro urbano da cidade, quer dizer. Então tem essa combinação. E você conheceu lá na França também, no período que você morou, o pessoal do BlaBlaCar, né? Que eu acho que é uma linha próxima do Caronetas, só que ele é aberto, né? Eu acho que é isso que é uma diferença. Exato. Que o BlaBlaCar, acho que ele é aberto, todo mundo pode ir lá oferecer carona, e o Caronetas não. O Caronetas ele já faz um trabalho que oferece um pouco mais de segurança, pelo que eu entendi, o Caronetas, porque você sabe que aquela pessoa trabalha naquela determinada empresa, né? Mas o BlaBlaCar vem nessa linha. Né? O BlaBlaCar, eles chegam ao Brasil, então agora com uma operação aqui no Brasil, mas na França, aí, da parte cultural, é muito comum que as pessoas, existem vários sites onde eu posso disponibilizar vagas dentro do meu carro. Então eu digo, estou indo da região A para a região B, para esse fim de semana, para o feriado, e eu disponibilizo então um espaço dentro do carro e reduzo o custo da minha viagem. Para quem está indo junto é interessante. Em vez de pagar um trem, um ônibus para fazer o mesmo deslocamento, é uma oportunidade das pessoas irem fazendo companhia e reduzir o custo da viagem, né? Então isso é bastante comum lá. E aí esse aspecto de segurança que você fala, quer dizer, o BlaBlaCar, como é que ele contorna isso? Da mesma forma que a gente viu algumas outras modalidades, quer dizer, são as pessoas dizendo, você vai pegar uma carona com o Max, outras pessoas que já pegaram uma carona com o Max recomendam, porque ele é um bom motorista, ele vai dentro de uma velocidade adequada, o carro tem uma boa condição, né? Então eu recomendo ele como motorista. E da mesma forma as pessoas ranqueiam que já deram carona para o Flávio, dizem, não, o Flávio é um ótimo companheiro de viagem, um cara super bacana, recomendo. Então você consegue ver pelo ranking, aceitar ou não aquela pessoa para fazer o trajeto contigo. É impressionante, você estava falando agora de ranqueamento, eu pensando o quanto que isso ganhou força, né? Porque o TripAdvisor lá atrás lançou isso, né? Que você ia lá e ficava olhando as observações de hotel, o número de estrelas e os comentários. Isso era uma coisa meio que restrita a hotéis, né? Que tinha um rating de hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Agora, como que uma revolução, né, que veio no segmento de serviço, a questão da avaliação. Porque o Uber, sabe que a nota menos de 4,6 no Uber, o motorista pega gancho lá, parece que de 2 dias. Então isso provoca com que as pessoas realmente, para estarem dentro daquele serviço e prestando aquela atividade, elas precisam ter uma avaliação boa. E eu acho que aí nessa questão de carona se resolve com isso, né? Exatamente. Apesar de que o Airbnb é a mesma coisa. Eu fui alugar lá para Buenos Aires há uns 2 anos atrás, aluguei uma casa lá para ficar em Buenos Aires.
E aí nas pesquisas que eu estava fazendo, eu ficava olhando as avaliações de quem já ficou, como foi a relação com o proprietário, as estrelas que eles deram e tal. E foi legal porque eu fiquei numa casa muito legal, o proprietário virou meu amigo, e ele depois me pede, vai lá, coloca nota para mim e tal. Porque isso virou uma referência. Exato. Né? Se ele quiser continuar fazendo serviço, ele precisa ser avaliado. Perfeito. Né? E bem avaliado. E aí, de novo, né, uma parte, é uma mudança cultural, e aí, de novo, para nós profissionais de marketing, o que a gente vê na evolução é que até ontem eram as empresas falando das empresas, então, compra o meu serviço porque ele é muito bacana, e hoje você passa a ter uma nova forma de prestação de serviço, onde o usuário fala direto, né, e as pessoas acreditam muito mais numa referência, né, de um usuário que tem que ranqueou lá, seja o restaurante, seja o hotel, o serviço como um Caronetas, do que o próprio Caronetas falando, olha, o meu serviço é muito bacana, compre, né? É o usuário falando. Essa dinâmica que é muito interessante. Parabéns, Márcio, pelo projeto. O pessoal que quiser conhecer o Caronetas, o site é caronetas, www.caronetas.com.br. Acho que tem muitas empresas aqui que eu acho que teriam interesse, que ajudar muito na logística. O pessoal entra lá. Márcio, muito obrigado pela sua participação. E outra coisa que me chama muita atenção também, quando se fala de mobilidade urbana aí, para frente, eu estava pensando nos carros, né? Você lembra que há 20 anos, 10 anos, ainda hoje é assim? Você está andando pela rua e você vê um adesivo atrás do carro, não é? Como estou dirigindo. E com o telefone. Fato. É como se fosse essa avaliação que a gente está falando há anos atrás, que é um negócio até anos absurdo. Atrás era comum, será que alguém ainda liga, né, para falar? Apesar de que aqueles barbeiros acabam, né, ficando mais expostos, e eu acho que o Ricardo aqui, que é o CEO da Golsat, já ligou para reclamar de algum motorista que fez barbeiragem na hora que ele viu como estou dirigindo. Mas a questão é que se a gente tivesse alguma coisa no corporativo para a gente validar um rating, uma gamificação, a pontuação desse condutor, o tipo de comportamento dele, como se fosse um Serasa, alguém disse isso assim, um Serasa dos condutores, dos motoristas, seria muito legal, né, se a gente conseguisse alguma coisa que atrelasse até para as empresas enxergarem, porque eu acho que o grande desafio que os gestores enfrentam é que eles não sabem o perfil de condutor que eles têm enquanto profissionais dirigindo seus veículos. Exato. Só sabem a hora que chegou o acidente, a hora que chega a multa, eles começam a entender um pouco. Mas eu acho que é um grande desafio a gente conseguir desenvolver mais tecnologia para ajudar as empresas nesse sentido. Tá aí mais uma ideia bacana para os gestores. Para ser explorada aí, para a tecnologia. Agora falando ainda, olha, esse vídeo é muito legal, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Ali são 200 pessoas em carros, depois são 100 carros, aqui elas em bicicleta, em 3 ônibus, em um trem urbano. Eu acho que, de novo, a gente estava vendo junto isso ontem, né? O que mais me impressiona é a transição do primeiro para a segunda foto. Onde você primeiro vê os veículos, e aí depois você vê o espaço dos veículos, e quando você tira, é isso aí, ó. E agora você vê só as pessoas, quer dizer... Como é que você vai colocar mais carro aí? Essa via não tem como que você mexe? Você vai criar um viaduto, esse trajeto tem que acontecer. Exato. Então os modais, né? Interessante que aí fala dos modais. Se tivesse mais trem, se tivesse mais ônibus, como o Bora, se tivesse mais bicicletas, se tivesse pessoas se deslocando com outros modais, a gente teria um fluxo diferente nessa avenida. É muito interessante. É muito interessante. É quase a brincadeira. Você pode colocar, se você colocar o trem urbano, olha o que sobrou de espaço para outros modais, que é o que você comentava. Muito interessante. E aí, falando sobre isso, a gente está falando também sobre iniciativas públicas. Sim. Então, como é que as cidades abrem espaço para essa ideia do compartilhamento e como é que as cidades podem, né, as prefeituras, atuar de forma mais efetiva para ajudar nessa questão da mobilidade? Porque a gente sabe que a questão de transporte público, os ônibus, metrôs, é um caos, é muito complexo, o custo é muito alto e ainda no Brasil ainda não se conseguiu encontrar soluções para que se melhore efetivamente isso. Exato. Mas quais são as outras alternativas? E a gente está aqui agora com a Cidinha Gouveia, gestora do projeto Porto Leve, e o Ivo Rec Neto, coordenador técnico do projeto Eco Elétrico. Max, conversa com a Cidinha aí. Cidinha, bom dia. Olá, bom dia a todos, tudo bom? Tudo bom. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa, é uma iniciativa muito interessante. E aí você podia contar para a gente um pouco, primeiro acho que a motivação, né, Flávio, deste projeto, e aí quais são as expectativas, Cidinha, em relação ao projeto? Claro, não sei se vocês conhecem, aqui em Recife nós temos o Porto Digital, né? É um parque tecnológico
que é um pouco diferente dos parques tecnológicos que tem aí no Brasil afora. Ele fica na área urbana, né? A maioria dos parques eles ficam dentro de uma universidade ou um lugar fechado ou isolado na cidade. E o nosso parque ele é urbano, então é uma ilha, que é o Recife Antigo, aqui onde acontece o carnaval, né? Está no momento de carnaval, acho que vocês devem ver as cenas aí do Recife Antigo. Então toda essa ilha é um parque onde a gente tem 250 empresas e nós enfrentávamos um caos lá nessa ilha em questão de trânsito, né? De mobilidade urbana mesmo. Os trabalhadores vêm, a gente tem 7 mil colaboradores numa ilha bem pequena, e são ligadas, a ilha é ligada por pontes, então para você acessar a ilha são 4 pontes, que você tem que passar por uma delas para chegar e sair da ilha. E aí as pessoas não tinham onde estacionar, né? É um caos estacionamento, é um caos chegar na ilha. E aí o que a gente fez como gestão desse parque? Não, vamos pensar num projeto maior, um projeto onde a gente possa melhorar a mobilidade urbana aqui dos colaboradores do nosso parque. Daí veio a ideia do Porto Leve, que na verdade é um projeto maior, que abraça uma série de iniciativas voltada para a mobilidade urbana, né, para testar algumas tecnologias inovadoras e também ecologicamente sustentáveis. E aí o Porto Leve veio primeiro com as bicicletas compartilhadas, que vocês devem conhecer aí também no Brasil afora. É uma empresa do nosso parque, inclusive, implantou isso aí, a Certel. E a bicicleta a gente botou 10 estações na ilha e isso pegou bastante. As pessoas começaram a usar e a gente viu que não estavam só apenas usando para deslocar os funcionários da ilha, como a gente previa, mas também estava sendo bastante utilizada no final de semana pelas pessoas que vinham utilizar a região do Marco Zero ali como ponto turístico e como lazer mesmo. E outras iniciativas que a gente colocou também, por exemplo, câmera nas pontes, então a gente consegue ver quem entra e quem sai da ilha, o maior fluxo, qual é o horário do maior fluxo, se as pessoas estão usando a ilha como ponto de passagem, ou estão ficando na ilha. E a nossa última iniciativa agora, que eu acho que vocês estão mais interessados, né, que é o carro leve. Então, foi o primeiro veículo elétrico compartilhado no Brasil, uma iniciativa pioneira aí, nós penamos para trazer esse veículo aí, a gente estudou a série de custo-benefício e acabou optando por um veículo chinês, que é esse carrinho aí que está na foto que vocês estão vendo, né? O carro chama Zidou, de uma empresa chinesa. Trouxemos ele e estamos aí com 5 estações, tem 2 estações na própria ilha, tem algumas estações fora da ilha, são 5 apenas ao todo. A gente colocou próximo à estação do metrô, né, com a ideia de conectar modais. Então, as pessoas podem descer do metrô e rapidamente pegar um carrinho e se locomover até o nosso parque ou e sair do parque. Outra na Praça do Derby, né, quem não conhece bem Recife, é uma praça onde passa a maior parte das linhas de ônibus, bem movimentada, numa rua também bem movimentada aqui do Recife. Então, você tem ônibus, tem metrô e tem o nosso parque, que é a nossa ideia inicial. Então, a ideia desse projeto é que a gente pudesse testar tecnologias inovadoras, ecologicamente sustentáveis, e que pudesse dar mais opções aí de novos modais, conectar modais, para que as pessoas possam ter mais alternativas de locomoção. Muito espetacular o projeto, né? Porque essa conexão com os modais, ter começado com a bicicleta. Então, para que você que está assistindo aí o Café Online com a gente, né, e tanta informação que a gente já falou até aqui, para que você se mantenha conectado, a gente vem falando aí de várias possibilidades que as empresas têm hoje no Brasil para se desenvolver, melhorar mais a mobilidade, melhorar até a produtividade e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de mobilidade urbana mais propício. Essa iniciativa de Recife e de Curitiba está muito focada no car sharing, disponibilização de carro. E o que é mais interessante deles é que eles investiram no car sharing, que é o carro compartilhado, no conceito de carro elétrico, né? que aí é uma dupla inovação. Entra com car sharing e entra com carro elétrico. Eu tenho uma pergunta para a Cidinha, eu não entendi o modelo do carro, esse carro foi importado, explica o modelo, quem é o fabricante do veículo e me fala de novo quantos veículos hoje que estão hoje compartilhados, eu não entendi bem o número. Você falou o número de estações, mas não sei quantos carros por estações. O carro é importado sim, é de uma fábrica chinesa, o carro chama Zidou, Zhidou. Se você quiser pesquisar, você não vai achar muito na internet, que o carro é tão escondidinho que a gente não vê muito por aí, mas
nós, enfim, conseguimos trazer ele, deu um trabalho, né? Infelizmente, as leis no Brasil não são tão fáceis para a gente estar importando esse tipo de veículo. As montadoras aqui no país também não oferecem ainda um carro elétrico para vender, então você não consegue adquirir muito facilmente. Agora está facilitando um pouco, mas quando a gente estava iniciando o projeto, isso estava bem complicado. Demorou, mas a gente conseguiu trazer de navio, né? São 9 meses para chegar até aqui esse carrinho. São 3 carros ao todo e 5 estações, né? Como eu te falei, é um projeto piloto, é um projeto inovador, onde a ideia é que a gente coloque na rua, teste a tecnologia. Nós desenvolvemos também um aplicativo. Então, tem alguns projetos como esse na Europa, na Espanha e em outros lugares, que você usa através de um cartão, né? Você pega um cartão, como um cartão de crédito, para pegar o carro e devolver o carro. Aqui não, a gente tem um aplicativo onde qualquer smartphone, você pode baixar o aplicativo, Carro Leve, e pode acessar o carro, né? Você aperta um botão, então ele baixa o vidro, destrava o alarme e a chave já fica na ignição, você pode pegar o carro. A mesma coisa para devolver, né? Através do aplicativo ele sobe o vidro, liga o alarme e trava as portas. Então é bem bacana isso aí. E outra coisa que vocês estavam falando, eu estava aqui doidinha para falar também, era sobre a questão do carona, né? A gente também está colocando assim uma quebra cultural, porque o brasileiro, com toda razão, né, tem muito medo das coisas, né? Questão de segurança. Uhum. A gente fica sempre com medo de pegar uma carona. Achei bacana aí ver tantas iniciativas que também está estimulando esse lance da carona. Então, a gente pegou no bolso, né, da pessoa. Se você for um cidadão bacana, legal, né, você vai pagar mais barato se você apenas oferecer a carona na hora que você pegar o carro. Então, reservei o carro, você quer dar carona ou não? Se você disser sim, você já paga metade do valor, mesmo que não venha ninguém. E aí, se vier alguém, você divide esse valor com o caroneiro, e aí você paga metade do preço. Então, a gente também colocou isso aí no modelo, né, para estimular que as pessoas peguem e ofereçam a carona também, né? Muito, muito parabéns, Cidinha, essa iniciativa aí da carona, porque ele só do fato dele disponibilizar, ele já paga metade pelo preço, independente se pegar ou não. É isso, o que é interessante é que não vai só no aspecto econômico, né, mas no aspecto de cidadania. Né? De formar cultura, né? Que Exato. esse é o grande desafio. E muitas vezes você vai formar cultura no viés econômico, né? Muito legal. Tem alguma pergunta para Cidinha? Não, acho que seria bacana a gente chamar agora o Ivo. Isso. O Ivo, Cidinha, fica aí com a gente, que daqui a pouco você faz comentários aí também sobre o projeto de Curitiba. Até para a gente olhar os dois projetos. Né? Bom dia, Ivo, obrigado pela sua participação. Bom dia, é um prazer, agradeço muito esse convite, estar participando e podendo compartilhar um pouco mais isso do projeto Ecoelétrico. Fico feliz de estar tendo esse bate-bola com a Cidinha também, que é um projeto aí que surgiu recentemente aí do Porto Leve. Inclusive, eu conheci aí o Porto Digital, uma referência também nessa questão de inovação e das cidades estarem buscando mudar um pouco, né, a questão aí da vida urbana. Bom, também agradeço estar participando do debate com pessoas aí que são referência, tanto na parte do empreendedorismo nessa área, né, o André Marim, que é uma referência aqui de Curitiba, né, o Márcio Nigro, que eu não conhecia, mas fico muito feliz, ele também está debatendo esse tema de compartilhar o espaço do carro, e também o Marcos Paulo, ele falando esse assunto sobre a demanda, né, você tem uma demanda otimizada, isso também é muito interessante, você consegue ter um transporte coletivo compartilhado e você consegue perder um pouco desse tempo ocioso, né, que os veículos... É real, aqui em Curitiba a gente identificou isso aí grande, é um fato grande, que os veículos estão com o tempo ocioso acima de 80% durante o dia, e é isso que a gente está tentando buscar também com a iniciativa do Ecoelétrico, tornar os veículos mais utilizados durante o seu dia a dia. Né? Ô Ivo, conta pra gente como é que está o projeto hoje, parece que você já tem alguma coisa implantada em Curitiba e parece que vocês têm agora uma licitação aberta para ampliar e de forma significativa o projeto. Aí. Fala um pouco para nós aí como é que está acontecendo o projeto do car sharing com carros elétricos em Curitiba. Pois então, no primeiro momento a nossa intenção foi lançar um sistema que atender essas demandas administrativas. Então, a gente não quis já lançar um sistema de compartilhamento ou um sistema de transporte público individual. Nossa intenção após identificar que dentro da administração pública de Curitiba há uma dependência ainda de veículos individuais, no caso dos carros. Então, a gente tem uma frota de aproximadamente 1.200 veículos que são utilizados apenas para as demandas administrativas. Alguns veículos que são, claro, são ambulâncias, veículos utilizados pelas guardas de trânsito, pessoal de segurança,
mas ainda assim há muita ociosidade. Então, junto com a Itaipu, que é a nossa referência em produção de energia elétrica no Brasil e uma das maiores produtoras de energia, eles já, desde 2007, desenvolvem toda essa pesquisa na área de mobilidade elétrica. Então, a gente criou primeiro uma parceria com a Itaipu, que já está há muitos anos aí desenvolvendo e pesquisando sobre o tema, e também com mais 2 empresas, que é a CEA, que é uma empresa portuguesa, que faz toda a parte da gestão da frota e a geração de indicadores, e a Renault, que é uma das empresas que até 2012 era a que mais investiu aí em veículos elétricos. Então, primeiro a gente formou toda essa parceria após fazer um longo período de pesquisa, e justamente uma semana antes de começar a Copa do Mundo, a gente implantou a operação do projeto ecoelétrico. Então, o projeto ecoelétrico consiste no uso de 11 veículos puramente elétricos. Então, a gente tem 3, no caso são 3 modelos da Renault, que é um Twizy, que é aquele veículo que está aí na foto. Temos um Zoe, né, que é um modelo mais com capacidade de 5 passageiros. E temos a Kangoo. Então, a gente tem esses 3 modelos de veículos utilizados na Guarda Municipal, na Secretaria de Trânsito, e mais outros 2 departamentos, um que é Proteção Animal, né, que é a parte da Secretaria do Meio Ambiente, e outro que é o Instituto Curitiba Turismo. Então, a gente primeiro definiu quais seriam esses órgãos. Após esse momento, a gente capacitou mais de 60 pessoas para utilizar tanto os veículos e também os eletropostos. Então, a gente tem uma rede de eletropostos distribuídas aqui em Curitiba, são 8 eletropostos. E a gente tem agora, que a gente conseguiu agregar também na nossa frota aí no final do ano passado, um ônibus puramente elétrico. Então, a gente tem um micro-ônibus com capacidade de 20 passageiros, também puramente elétrico. Esse ônibus foi desenvolvido pela Itaipu, então a gente também agregou a frota. Bom, eu estou querendo dar essa introdução para dizer assim, que o projeto de compartilhamento surgiu após toda essa fase de estudos desenvolvidos aqui pela Prefeitura. Então, a gente, após aí, mais de 15 meses utilizando veículos puramente elétricos, a gente lançou essa PMI, que seria um procedimento de manifestação de interesse, para que empresas, consórcios, etc., interessados, apresentem seus projetos. Então, a gente não quis também já lançar um edital de implantação e operação sem ter pelo menos esse estudo e também ter um retorno dos interessados. Até porque a gente sabe muito bem que o custo de aquisição de um veículo puramente elétrico no Brasil ainda está meio complicado. Justamente uma iniciativa que a gente tomou aqui pelo projeto, também com a minha chefa, que é a coordenadora geral, a Miriam Gonçalves, foi ir a Brasília, tentar junto à CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, e também ao MIDIC, tentar isentar pelo menos o imposto de importação dos veículos puramente elétricos. Então, recentemente, a gente teve essa conquista, que foi lançada aí em novembro, justamente depois que o Armando Monteiro esteve na Suécia, né? Então ele conseguiu, acho que com todo esse conhecimento adquirido lá na Suécia, que a Suécia é um dos países que mais investe em mobilidade elétrica, então logo após a volta dele da Suécia, deu 2 semanas, ele isentou os veículos puramente elétricos. Então a gente primeiro fez todo esse período de estudo, conseguiu demonstrar que é possível, tanto a parte ecológica e tanto a parte também financeira, porque o veículo elétrico, você não considerando o custo dele, mas considerando a parte de abastecimento, o custo de quilômetro rodado chega a 10 centavos, comparado a um carro a combustão que é 35 centavos o quilômetro rodado. Então, a gente está tendo uma economia aqui no projeto de aproximadamente 80%, utilizando energia elétrica ao invés de gasolina para abastecer nossos veículos. Então, a gente fez todo esse período para agora estar chegando nesse momento de lançar uma PMI para um sistema de compartilhamento de veículos puramente elétricos. E por que elétricos? Elétricos porque a gente está já com esse viés de utilizar esse tipo de veículo. A gente sabe que o custo dele ainda é complicado até para o investidor que quer implantar um sistema. Então, a gente tem aqui o pessoal que fala muito dos sistemas peer-to-peer, que o André colocou muito bem. Então, são sistemas que já são sustentáveis, né? Porque você compartilhar alguma coisa já é sustentável. Então, vou utilizar um carro elétrico se torna ainda mais sustentável. Então, pela Prefeitura, como ela está tomando essa iniciativa, a gente colocou como exclusivo veículo puramente elétrico. E esse projeto agora que vocês estão de abrir é de oferecer o conceito do carro elétrico compartilhado para toda a população, é isso? A nossa intenção é essa. Então, a gente conseguiu desmistificar no projeto que o uso dos veículos puramente elétricos é possível dentro do meio urbano. Então, a gente já conseguiu fazer essa desmistificação. E a nossa intenção agora é estar implantando realmente uma frota de veículos, né, para que circulem na cidade e, ao mesmo tempo, também criar um sistema de abastecimento. Então, com essa PMI sendo lançada e tendo os projetos apresentados, a gente conseguiu elaborar um plano básico para um edital de operação e de implantação. A gente vai estar, eu espero que no futuro médio prazo, a gente está implantando essa rede de eletropostos, que vai possibilitar que eu ou alguém que tem um veículo elétrico também abasteça. Então, boa parte dos sistemas de veículos compartilhados no mundo possibilita que outras pessoas que tenham veículos elétricos utilizem o mesmo sistema. E, claro, ele vai pagar pelo custo, né, do quilowatt utilizado ali no abastecimento e nessa parada. Então, se você pegar, por exemplo, vamos ver
um projeto que é referência muito aí, que é o Autolib, lá de Paris, eles têm estações na Champs-Élysées. Então, na Champs-Élysées, você ter uma vaga, qual que é o custo para você ter uma vaga de carro? Então, eles possibilitam que uma pessoa que tenha veículo elétrico estacione nessa vaga e pague somente pela energia consumida, e não pelo espaço que ele está utilizando, né? Porque o espaço, sim, que é valioso na cidade. É muito interessante. E eu tenho uma pergunta aqui, eu queria que você me respondesse uma minha. Quantos veículos que vocês pretendem colocar disponível para a população, para né, começar a trabalhar esse conceito do car sharing com o carro elétrico? E tem uma pergunta do Adriano. O Adriano está perguntando em relação à rede de abastecimento elétrico, né? Você disse que vocês têm aí os eletropostos aí, né? Eu acho que esse é o nome que você usou. Onde o pessoal pode fazer o carregamento desses veículos. Agora, uma vez que você lance isso para a cidade, quantos carros vão ser e como é que vai funcionar a questão do abastecimento elétrico? Bom, isso também é um desafio, né? Falando um pouco sobre o abastecimento, né? Então, é um desafio de ter a questão da padronização das tomadas, né? Isso é uma discussão grande que a gente está tentando também apoiar aqui com o projeto, é que haja uma padronização. Então, os veículos, né, nos casos, suas tomadas, seus cabos de abastecimento, terão que ter um padrão, assim para que qualquer montadora possa utilizar o nosso sistema. Então, acho que até respondendo um pouco o colega que está participando aqui no debate, é isso, a nossa intenção é estar, pelo menos, padronizando, mas isso depende também da indústria. A indústria tem que estar nessa linha e eles têm que conversar entre eles para definir. Então, aí falando um pouco sobre a frota, a quantidade de veículos que a gente está pretendendo lançar, isso é uma dúvida ainda, até a gente está esperando que as propostas apresentadas na PMI já dê uma projeção aí de frota máxima. Mas uma estimativa que a gente tem é de aproximadamente 600 veículos aí até o último ano de implantação de toda a infraestrutura. Mas a intenção é que, num primeiro momento, se implante e já comece a operar. Então, a gente sabe que primeiro vai ter que até vocês falam muito sobre a cultura, né? E você está entrando no tema do compartilhamento, é que as pessoas, com o tempo, vão utilizando o sistema para que ele possa ser ampliado. Mas a gente tem aí um valor aí de 600 veículos no futuro e com aproximadamente 1.000 eletropostos distribuídos na cidade, porque para funcionar o compartilhamento de veículos, tem que haver essa densidade de estações. Então não adianta você criar uma densidade somente na região central de estações e de vagas, se você não tiver nas regiões mais periféricas e nos bairros fora do centro. Então, para atender toda essa demanda de deslocamento na cidade, que é o centro-bairro, o bairro-centro. Né? Então, a gente pretende aproximadamente aí 600 veículos. Mas essa não é uma afirmação, sabe? A nossa intenção é que as empresas, os interessados nessa PMI, apresentem quais seriam os números mais para eles, né? Que eles consigam ter pelo menos um retorno do seu investimento. E que atenda realmente a população, porque o mais importante é isso, né? É o usuário. O Ivo, o Max vai fazer uma pergunta, depois eu quero emendar aqui em mais 2 perguntas. Aí você já responde as 3 já. É mais uma continuidade do que você estava explicando, Ivo, em relação aos eletropostos. Só para ficar super claro para a nossa audiência, o que vocês estão imaginando? Eles vão ser públicos, privados, um mix disso? Qual que é a ideia? E aí, antes de você responder essa pergunta, eu queria te perguntar também, a Cidinha está fazendo uma pergunta aqui, se esses carros que já estão rodando, eles estão rodando nas ruas, e se eles já estão emplacados, é a pergunta da Cidinha. E o que eu queria que você já emendasse depois é que um projeto com 600 carros, eu acho que já seria um case mundial, creio eu, aí, de car sharing, né? Porque você disponibilizar 600 carros para a população utilizar, vocês já fizeram um estudo de demanda? Vocês acreditam que Curitiba está preparado para fazer uma boa utilização desses veículos e esses carros realmente seriam utilizados nos seus deslocamentos? Já foi feito um estudo para ver se essa demanda de 600 carros realmente vai ser absorvida? Até um comparativo, seria interessante, comparativo com o projeto que você citou de Paris, do Autolib. Qual o retorno? O que vocês têm acompanhado? Então, eu vou começar respondendo ali a questão de como é que vai ser a utilização dos eletropostos, quem vai estar vai estar prestando o serviço. Bom, a nossa PMI, ela não define se o sistema ele vai ser uma concessão ou uma PPP. Então, a gente deixou também essas 2 possibilidades para os projetos que serão apresentados. Então, não está ainda definido se vai ser uma concessão do espaço público, que a prefeitura vai ceder o espaço, aí vai ter uma outorga pela utilização do espaço, ou se vai ser uma parceria tanto da prefeitura como da iniciativa privada. Então, isso ainda não está definido. Porque a gente imagina que os eletropostos eles serão explorados ou por uma PPP ou por uma concessão,
E o custo que vai ser cobrado do usuário vai ser o custo da tarifa de energia. Uhum. Então a gente não pretende aí estar também privatizando a cidade e os espaços públicos. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é melhorar a mobilidade dentro da cidade. Então não é o interesse privado que vai estar acima do interesse público e do coletivo aqui da cidade. Mas aí está em aberto, então a gente não tem como definir nesse momento. Mas sem dúvida nenhuma o custo que será pago pela utilização do espaço é a tarifa de energia. A gente não pretende estar cobrando um aluguel a mais, né, dessa vaga de veículo, porque a nossa intenção também não é ocupar mais espaço pelo carro na cidade, a ideia é utilizar as próprias vagas já existentes nas vias públicas. Mas, claro, nessa vaga vai ser implantado um eletroposto, e esse eletroposto, essa vaga vai ser exclusiva para veículos puramente elétricos. Uhum. Então, isso também é uma intenção nossa de melhorar a dinâmica no centro das cidades, porque um dos fatores que mais geram congestionamento no centro são pessoas buscando estacionamento público. Então, as pessoas que estão rodando no centro para achar aquela vaguinha para ele parar num estacionamento regulamentado, numa zona azul, aí como em outras cidades. Então, a nossa intenção é melhorar a dinâmica na cidade. Então, assim, questão de quem será, quem vai ter a utilização dos eletropostos, se ele vai ser privado ou público, isso é uma definição que as propostas serão apresentadas na PMI e vão apresentar, então a gente não tem como definir, mas posso dizer aqui que com certeza a gente não vai estar privatizando o espaço público, sem dúvida nenhuma. A questão da Cidinha, né? A Cidinha perguntou se os veículos são emplacados, sim, isso foi uma premissa nossa, então somente o Twizy, né, o Zoe, o Kangoo eram veículos que já tinham sido homologados pelo Denatran, pelo Contran, desculpe. Então, o Contran já tinha homologado, então eram já veículos que podiam ser emplacados, tanto o Zoe como a Kangoo. O Twizy é um veículo que ele foi agora, em final de novembro, ele foi homologado pelo Contran, então agora ele já vai poder ser emplacado, mas no primeiro momento ele era considerado como um quadriciclo, ele é enquadrado como um quadriciclo, então ele ainda não tinha essa possibilidade de ser emplacado. Só que ao mesmo tempo, claro, se um agente de trânsito viesse, opa, cadê o documento do veículo, cadê a placa? Ele podia muito bem aprender, mas o veículo podia ser já logo retirado pela empresa. Então nós, no caso, se passássemos por uma situação como essa, a gente levava o documento do veículo, está aqui, o documento não, tem a nota fiscal do veículo, esse veículo é nosso, já poderíamos retirar. Então depende muito do bom senso também dos agentes de trânsito. Uhum. Mas o Twizy foi agora, recentemente, homologado, então já é um veículo que já está para ser emplacado. Só que o Contran e o Denatran, ele já tem uma brecha em alguns dos artigos lá, dizendo que se o veículo fosse identificado por um órgão de trânsito ou um órgão de segurança, ele poderia rodar em determinados locais. Então, no caso, o Twizy, considerando todos esses fatores, a gente pegou o Twizy e definiu o seu uso somente em 2 parques aqui de Curitiba, que é o Parque Barigui, que é um dos parques que recebe aproximadamente mais de 40 mil pessoas por final de semana, de 20 a 40 mil, em determinados períodos do ano, e também o Parque Tanguá, que são 2 parques aí referência aqui na cidade. Então, só para explicar um pouco para a Cidinha, espero que eu tenha conseguido explicar para ela. E, claro, a questão dessa frota, né, 600 veículos, mas isso eu posso até dizer aqui que não vai ser no primeiro momento. A nossa intenção é chegar a ter uma frota aproximadamente a 600 veículos, mas isso também vai depender da utilização da população. A população vai ter que aderir a esse tipo de sistema. Então, a gente vê aí, no caso aqui de Curitiba, a gente já tem a Flip, aí, um projeto super inovador aí do André Marim. Então, justamente esse final de semana, a minha namorada vai ceder o veículo dela para um rapaz que quis alugar aí pelo Flip. Então, já está surgindo essa cultura do compartilhamento. Bom, já surgiu, na verdade. E aqui em Curitiba a gente já vê que já está bem forte, a gente vê muitos jovens que estão lidando com isso, são diversos espaços de coworking que a gente tem aqui na cidade, então essa cultura já está sendo bem difundida e já está aí, não é mais embrionária, né? Eu acho que essa criança já nasceu e já tá andando. E eu até considero talvez isso como uma terceira revolução industrial, esse tema do compartilhamento. Mas é isso, eu não posso afirmar aqui se vão ser 600 veículos, mas a nossa intenção é essa, pelo menos aí no médio e longo prazo aí de implantação do sistema. E como é que a gente definiu esses 600 veículos? Isso a gente considerou através aí de estudos de outros sistemas que já foram implantados aí no mundo, onde já tem, eu estava lendo recentemente aí um artigo, que aí na União Europeia tem aproximadamente mais de 20 mil veículos rodando, um sistema de compartilhamento, tanto peer-to-peer ou sistemas públicos de compartilhamento. Então a gente vê que 600 veículos para um cenário final é um número interessante. Mas se realmente a gente vai chegar a isso, vai depender mesmo do uso, né? Então, os investidores que entrarem com a concessão ou com a PPP, se for de interesse deles chegar a isso, com certeza será interessante para a cidade.
Então, porque a gente sabe que um carro compartilhado aproximadamente chega a tirar de 10 a 15 veículos particulares de circulação. Então, você fala muito, o Márcio comentou, né, que para ele o problema também é o carro, mas ao mesmo tempo a gente vê que é importante ter essa multimodalidade na cidade. Então, a gente tem diversos sistemas que permitem a mobilidade urbana. Então, não adianta a gente querer achar que o carro ele vai desaparecer num estalar, não. Então, a gente vai depender desses sistemas, desses projetos inovadores em empreendedorismo ou de iniciativa pública para fazer com que haja essa mudança cultural aí nos deslocamentos das pessoas. Muito bom, Ivo. Obrigado, Ivo. Obrigado, Cidinha, pela participação. A Cidinha fez um comentário que ela enfrentou o mesmo problema lá com o carro, porque ele era considerado quadriciclo. Aí ela fez o emplacamento lá com a placa verde, como projeto experimental. E ela também não pode rodar nas ruas, porque o carro é 100% elétrico e esse modelo de carro ainda não estava autorizado. Uhum. É muito bacana a gente ver as iniciativas de 2 cidades. Eu fico imaginando Curitiba, por exemplo, se colocar aí 100, 200, 300 carros, né? Que seja 50 carros. As empresas vão poder usufruir disso. Exatamente, também. De repente, com 600 carros em Curitiba, os colaboradores das empresas não precisam ter mais carro. Eles ficam usando os carros das estações, fazem o serviço, voltam. Então você vê que uma iniciativa pública pode sim ajudar a resolver um problema da iniciativa privada. Exato. Né? Que é muitas vezes a questão da mobilidade aí com seus aí, colaboradores. Agora, a gente faz votos, né, que o que foi adotado já por 2 cidades possa se espalhar aí de forma muito rápida pelo Brasil todo, com algumas outras iniciativas, né, Flávio? Eu e Vicidinha, eu e o Max queremos muito conhecer o projeto pessoalmente. Eu estou muito afim de andar nesse carrinho aí, porque eu tenho 1,91 m, né? Vocês estão olhando ali. Parece que o Max é mais alto que eu aí no vídeo, deve parecer, Max? Tá parecendo um pouco ali. Eu tenho 1,89 m, então no vídeo parece muito próximo. Eu fico pensando como é que é andar nesse carro e se eu vou conseguir, né, me locomover dentro desse veículo, mas fiquei afim de dar uma volta nesse carro. Agora, o Twizy é muito interessante, eu conheci ele quando eu estava morando em Paris. Você andou nele? Eu cheguei a andar no carro, o que é muito interessante dele, você pensar num veículo de utilização 100% urbana, né? Eu acho que ela atende super bem e além dele ser elétrico, ele é super estreito, né? Ele ocupa aí uma meia vaga de veículo. Então eu fico curioso para ver naquela foto que a gente fez com todos os veículos como ficaria. E cabem 2 pessoas no Twizy. Cabem 2 pessoas. Muito legal. Uma atrás da. Eu fico também, é uma outra discussão que a gente vai fazer no dia 4 de março em relação à segurança. Eu fico pensando no nível de segurança num carro desse, num acidente. Se você locomover com seu filho, se ele vai estar protegido ou não. Mas é uma outra discussão, mas é muito bacana ver essas iniciativas aí. Eu acho que são da esperança, né? Exato. De ver todos esses cases aí, de que realmente já existem muitas iniciativas para tentar melhorar. E aí falando, obrigado Ivo, muito obrigado Cidinha. A gente quer ir pessoalmente conhecer o projeto de vocês. Ivo, você já está formalmente convidado. A gente tem um evento grande que a gente faz em Curitiba, no Sheraton, que vai acontecer agora em abril. Você já está convidado para compartilhar esse projeto com a gente. Eu já estou aqui com a Karina, que é a nossa jornalista, ela já está anotando, ela vai oficializar o convite para que você possa palestrar nesse evento e contar um pouco sobre o case de Curitiba. E Cidinha, a gente tem um evento em Fortaleza, pertinho aí de você. Também está convidada a participar com a gente no evento em Fortaleza, que vai acontecer em agosto, para ir contar seu case e a gente se conhecer pessoalmente. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. E aí, para fechar, a gente falando, né, do sharing atrelado à tecnologia, os carros elétricos, falando da questão mais econômica e sustentável, a gente tem que falar dos modais, né? Todos os modais que a gente já vem falando, mas eu queria falar com a Brenda Medeiros. A Brenda é a gerente de mobilidade urbana da WRI Brasil Cidades Sustentáveis. Eu acho que foi legal deixar a Brenda para o final, e a gente já está no final do Café Online. Você que está aí participando com a gente aguenta mais um pouquinho só, que está muito legal esse Café Online, com conteúdos muito interessantes. Que a gente já está quase encerrando. E a Brenda, eu acho que por toda a experiência que ela tem na WRI, ela vai poder olhar para esse cenário e toda essa discussão nossa e dar uma opinião em relação ao que eles têm estudado hoje sobre cidades sustentáveis, né? Como é que a gente pode melhorar a mobilidade urbana, enxergando cidades do ponto de vista sustentável. Seja bem-vinda, Brenda. Bom dia, obrigado pela sua participação. Oi, bom dia, Max. Bom dia, Flávio. Bom, hoje a gente ouviu aí vários exemplos de inovações, né? Inovações em carona, em mercados, em carros elétricos. E o que a gente tem visto é que essas inovações elas têm se valido da informação, por se utilizar de aplicativos, por se utilizar de tecnologia, elas têm muita informação, elas conseguem ter dados
para se justificar. Né? E elas começam a vencer algumas barreiras, porque tem um mercado favorável, a gente vê muitos jovens, principalmente, abertos a dividir, a compartilhar, mas a gente tem muito ainda um setor mais engessado, o setor tradicional do táxi, do coletivo, do automóvel, que tem uma certa barreira. E esses serviços novos que estão gerando aí, a gente pode falar do Caronetas, do Fleet, a gente tem outros, Uber, Lyft, outros modelos, eles vêm com a questão de ter dados. E aí eles ganham no argumento, eles conseguem vencer algumas barreiras. E isso é muito interessante. A posse dos dados para justificar e para mostrar o quanto esses novos serviços, o quanto essas novas tecnologias estão auxiliando na mobilidade urbana, isso é extremamente valioso. Dos trabalhos que vocês desenvolvem hoje aí na WRI, né, trabalhando para as cidades serem mais sustentáveis, temos esperança para o Brasil, Brenda? A gente tem como melhorar a mobilidade urbana? Quais que são as boas notícias que você pode compartilhar com a gente de cases que você tem visto aí nas cidades ou empresas que têm acontecido hoje? Eu acho que a esperança sempre há, isso nunca a gente pode dizer o contrário. O que a gente tem visto é que assim, a gente tem sido muito procurado na questão da mobilidade corporativa. Acho que muitas empresas estão abrindo os olhos para o seu papel na questão de reduzir as externalidades da mobilidade. Aí, se a gente olhar em números, o transporte, a mobilidade urbana, ela é responsável por 70% das emissões de gases de efeito estufa nas cidades. No Brasil, em um ano, morrem 45 mil pessoas em acidentes de trânsito. É um estádio inteiro de futebol todos os anos. Então, essas externalidades, elas têm um peso muito grande na nossa economia, na nossa qualidade de vida. E quando a gente olha como as pessoas se deslocam nas cidades, por que elas se deslocam, por os motivos das viagens, 50% aproximadamente, pode variar de uma cidade para outra, mas 50% é por motivo de trabalho. Então, nesse ponto, as empresas, tanto, digamos, as organizações públicas e privadas, elas têm um papel fundamental para reduzir as externalidades. Se elas começarem a ver como que o seu funcionário se desloca e como elas podem contribuir para fazer esse deslocamento ele mais sustentável, é uma ótima ajuda, não só uma ajuda, é um papel social das empresas em fazer um mundo melhor. E a gente tem visto que várias empresas já estão acordando para isso. Acho que o Santander, um caso que foi mostrado aí antes, é um caso emblemático em São Paulo, por ser um centro atrator de viagens, é um prédio enorme. Mas a gente tem diversas empresas com, por exemplo, indústrias com um volume alto de funcionários chegando todos ao mesmo tempo ao trabalho, saindo todos no mesmo horário. Então, o que se pode fazer para contribuir com a mobilidade? É a qualidade de vida do funcionário, é muitas vezes retenção de talentos, porque a empresa, às vezes o funcionário pensa em trocar de empresa porque para morar mais perto, para ficar mais perto de casa ou para ter um deslocamento mais fácil. Então, as empresas hoje elas têm um papel fundamental e o que parece é que realmente elas estão mais antenadas, estão mais preocupadas com esse assunto. O que a gente tem percebido também aqui, Brenda, o trabalho do Parar que a gente realiza hoje, são mais de 6 mil empresas que são filiadas ao Instituto Parar, e a gente acredita muito nisso, assim, que provocar a iniciativa privada a repensar os problemas que a gente enfrenta hoje, sociais, de mobilidade, é um dos grandes avanços que a gente pode fazer para criar uma nova cultura. A gente tem dentro do Parar inúmeros cases aí de empresas que começaram a abraçar causas sociais mesmo, de levar em segurança o condutor de volta para casa no final de um dia de trabalho, e que começaram a gerar muitos resultados, assim. Então, empresas como IBM, Ambev e outras empresas, aí, grandes empresas de vários segmentos diferentes, que estão começando a se posicionar. E é legal trazer esse tema sobre mobilidade, porque a gente fala muito aqui sobre o número de pessoas, mais de 40 mil pessoas morrem, mais de 500 mil pessoas no ano passado ficaram sequeladas permanentemente. É um custo público aí de quase 30 bilhões de reais todos os anos que a gente gasta com os problemas de acidentes de trânsito. É um dos países que mais mata em acidente de trânsito.
E foi muito bom você citar isso, porque quando a gente está falando de mobilidade, a gente tem que trazer um pouco desse problema também, porque não é só um problema de chegar mais rápido ou de diminuir o tempo no trânsito, mas é de conseguir chegar, né? É de conseguir chegar em casa no final de um dia de trabalho, de volta para os seus entes, para sua família, para os seus filhos. Então acho que, Max, acho que a gente está no caminho, provocar um pouco as empresas, e é legal como o comentário da Brenda sobre o papel das empresas, mostra o quanto que a gente está certo, porque hoje são inúmeras empresas que estão aqui observando todo esse conteúdo. Exato. E eu tenho muita convicção que muitas delas que estão participando com a gente hoje vão sair com ideias novas e a partir de semana que vem vão estar provocando mudanças dentro das suas empresas. E me faz pensar, né? A Brenda está falando da importância, tudo que a gente vem falando hoje, abordou no Café Online, está muito ligado à informação. E me faz pensar, né, que hoje, você comentava bem no início que o Waze, a ideia era tirar, então, economizar 5 minutos, ou te dar 5 minutos a mais junto com a família. E ele faz isso te ajudando a escolher entre a rota A ou a rota B. Então, hoje, de acordo com o trânsito, agora eu vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B. A gente fala muito da importância de ter um deslocamento intermodal, a gente abordou isso, né? E me faz pensar, e aí já fica uma ideia, e aí como as empresas, então os gestores poderiam imaginar absorver isso, e aí para fornecedores, tá aí uma ideia de que a gente podia usar melhor talvez essa informação e fazer a combinação ideal. Então imagina eu poder sair hoje, tomar a decisão antes de sair de casa, Flávio, qual que é a combinação ideal de modais, né? Que eu consigo ir a um custo adequado, num tempo adequado, e aí talvez o mais importante, o combinado a tudo isso, com uma segurança, né? Então hoje o que seria melhor eu ir ao trabalho, eu pego a combinação bicicleta, metrô ou voo de carona e daí por diante, quer dizer, qual poderia ser essa combinação? Podia ser interessante, não? Eu ter à minha disposição multimodais para tomada de decisão antes de sair de casa a cada dia. Muito interessante, e eu acho que a gente pode fazer isso dentro do Parar, né? Eu estou ouvindo a Brenda, e Brenda, já fica um convite para a gente conversar pessoalmente. A gente está muito interessado em abrir um braço dentro do Parar com foco em mobilidade urbana dentro das empresas. Isso. E a gente precisa aí de especialistas na área que ajudem a gente a construir essa ideia de quais são os modais que se aplicam para as empresas, pegar mais cases como o do Santander, para que a gente possa ajudar as empresas a aplicarem esses mesmos cases dentro das suas corporações. O Max é um dos conselheiros do Parar e apaixonado pelo tema. A gente pode criar aí um departamento dentro do Parar para discutir exclusivamente esse tema, aplicando dentro das corporações. Exato. O que você acha da ideia, Brenda, de nos ajudar? Nós estamos à disposição. As empresas têm um papel fundamental e a gente tem já um trabalho com algumas na questão de identificar como os seus funcionários se deslocam, como é a mobilidade desses funcionários. E seria um prazer estar junto com o Instituto. Fiquem à vontade quando quiserem. Estamos à disposição. Muito obrigado, Brenda. Obrigado pela sua participação. Eu acho que foi muito bacana esse Café Online. Acho que é isso que a Brenda falou de diagnosticar, né? Porque acho que cada empresa tem um cenário diferente. Exato. Aí falando aqui agora já dos modais, bike não dá. A gente falou pouco de bike, eu vou falar da Compart Bike, que é um projeto muito legal que está se aplicando hoje no corporativo. Uhum. Eu estive no Rio de Janeiro agora recentemente e tem uma empresa lá, que é a NET, que os técnicos deles atendiam Flamengo e Botafogo de carro. E aí eles começaram a fazer alguns estudos e falaram assim, poxa, peraí, a gente conseguiria melhorar, porque tinha muito problema de estacionar, trânsito, apesar de ser um raio pequeno, né, que é um raio ali de 15, 20 quilômetros, e com 20 técnicos, eles se enfrentavam muito problema de trânsito, de estacionamento, e deram bicicletas elétricas. Olha isso. E tiraram os carros. E aí esses 20 técnicos começaram a fazer atendimento nas casas com bicicleta elétrica. Então o ganho é imensurável, porque aquele técnico que fazia 4 visitas começou a fazer 6, 7, a qualidade de vida dele melhorou, os técnicos estão mais felizes porque ele não fica perdendo tempo com o carro, ele se desloca e ele não precisa achar estacionamento. É um projeto e um case muito legal. Então, quando a gente fala de diagnosticar dentro das empresas, vai ter muitas empresas que o conceito de bike sharing vai funcionar. Exato. Se você colocar a bicicleta lá à disposição, vai funcionar, né? A gente tem a car sharing, que é a Joycar, que palestrou com a gente agora, que é o conceito um pouco do que as cidades estão fazendo lá, Recife e Curitiba, só que com foco, né, na iniciativa privada, nas empresas. Falando em empresas, falou de bike, me fez lembrar a DHL em alguns países da Europa adotou como forma de entrega, em vez de os caminhões que viraram caminhonetes e que viraram pequenas vans, hoje são bicicletas.
Então, para algumas regiões, em pequenas entregas, eles já trocaram o modal, quer dizer, já é feito através de bicicleta, neste conceito de compartilhamento. É muito, muito bacana. E eu fico pensando aí, todas as empresas que estão participando da gente no Café Online, se cada uma hoje, vamos pensar aí, né, de todas as empresas que tem, se 10% delas falarem, poxa, eu acho que funciona bike para mim. Eu acho que se eu colocar aqui, eu consigo vender uns 10 carros e eu faço um deslocamento mais próximo com a bicicleta elétrica. Perfeito. O conceito de bicicleta elétrica é muito novo. Eu não conhecia até há quase um ano atrás, porque eu achava que bicicleta elétrica era uma mobilete. Até todo mundo brinca quando eu falo de bicicleta elétrica que você vai lá e se acelera aqui, ela vai andando. E não é. Não. O conceito de bicicleta elétrica, já andou de bicicleta elétrica? Já andei. Quer dizer, ela gera energia de acordo com você pedala. Se você não pedalar, ela vai ficar parada, ela não sai do lugar. Então é legal porque ela também traz uma certa qualidade de vida, você tem que desprender uma certa energia. Só que você acaba desprendendo menos esforço do que numa bicicleta convencional. Eu andei em Curitiba, lá no Parque Barigui, com a minha família. Espetacular, adorei andar com bicicleta elétrica. Estou tentando trazer para Londrina aqui para a gente implantar várias estações em Londrina, porque eu acho a ideia fantástica da bicicleta elétrica. Então, quando você coloca a bicicleta elétrica, você não está falando de uma mobilete, você está falando de um veículo, de um meio de transporte que vai atingir no máximo 25 km por hora, que eu acho que é o limite que se pode atingir para não ter que ser emplacado e ter toda aquela questão. Mas ele pode funcionar em muitas empresas, porque você consegue se deslocar com um raio maior. Exato. Né? Sem desprender tanto esforço, tanta energia. E São Paulo e outras cidades já estão muito preparadas com ciclovia. Melhora a qualidade de vida, melhora a saúde. Né? E a bicicleta elétrica, na verdade, ela vem só para substituir a lacuna ou te ajudar no deslocamento em locais não muito planos. Então é o que você falou, você pedala enquanto está plano e aí para fazer algumas subidas e tal, aí você se utiliza da energia que se acumulou para fazer o deslocamento. É muito bacana o projeto das bicicletas elétricas e o carro também compartilhado, né, Max? Eu acho que a gente ouviu aí as questões das cidades. Eu acho que São Paulo teve uma experiência lá com as Ascar, né? Isso. Que ainda não foi, que não explodiu, não aconteceu, é um projeto embrionário que ainda culturalmente não pegou em São Paulo. Isso. Mas eu acho que a gente está num outro momento agora. O que eu diria é que a sementinha está plantada. Né? Então, eu acho que o mais importante é que se fala sobre compartilhamento e a gente vê uma série de iniciativas muito interessantes para compartilhamento. Então, vem agora no aspecto cultural, como é que a gente reduz esse gap, ou diminui a distância para fazer um aculturamento cada vez mais rápido, né, das empresas e que vão adotar, de acordo com a sua necessidade, iniciativas diferentes ou uma composição dessas iniciativas para suprir a sua demanda e poder prestar o seu serviço. Muito legal. Aí a gente tem o rideshare, a gente já falou do Caronetas e do BlaBlaCar, que são opções para você dentro da empresa poder utilizar para carona. Eu acho que vocês aí que estão conectados com a gente estudem isso, porque eu acho que vocês vão poder utilizar. Aplicativos como Uber, 99 Táxi. Nextfleet é um aplicativo que a ThyssenKrupp tem usado lá em Porto Alegre. Eu vou mandar um abraço para o Juarez, que é o gestor lá que está fazendo um trabalho espetacular dentro da Thyssen a nível de gestão. Eles fizeram um case lá, Max, que é muito interessante, que eles venderam 3 carros e contrataram um carro com motorista. Se não me engano, cada 4 carros eles contratam um carro com motorista. Perfeito. E aí a Nextfleet deu um aplicativo, tipo 99 táxi, só que fechado, onde esses técnicos, os 4 técnicos que utilizavam de carro, chamam esse motorista para o deslocamento. Então um baita case, são 4 carros trocados por um. Perfeito. Né? Então você tirou 4, é aquela fotinha lá, né? 4 carros ocupados naquele videozinho, agora por um levando 4 técnicos, fazendo os deslocamentos e tal. Um baita case. Eu quero contar mais esse case que o Juarez está implantando lá. Quero contar isso mais para frente num próximo Café Online. Interessante ter um retorno dessa experiência. Isso, né? Ele está produzindo alguns números para a gente analisar custo de quilômetro rodado, quilometragem, mas eu acho que dá para a gente fazer um case disso aí para compartilhar com as demais empresas. E transporte coletivo com rota otimizada, que a gente viu aí o case do Bora, que está sendo lançado aí no Brasil. E eu acho que é um grande case que a gente tem para ser explorado. Eu acho que foi um ótimo Café Online. Você gostou? Muito rico, muito bom. Né? Boas trocas, boas ideias. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente aí no Café Online. Obrigado por vocês estarem com a gente. Eu acho que foi muito rico, foi muito conteúdo.
foi denso aí para a gente aprender um pouco mais sobre mobilidade urbana. Se você tem dúvidas, se você tem algum case, se você tem alguma inovação que você queira compartilhar com a gente, manda um e-mail para o Instituto Parar, né? Manda um e-mail para o... Qual e-mail que manda? atendimento@institutoparar.com.br, que é o nosso e-mail oficial. Atendimento@instituto. Compartilha com a gente. E se você precisa de ajuda, você teve algum insight legal aí, falou, poxa, eu tô com uma ideia de fazer algo diferente aqui. Compartilha também, porque a gente ajuda você. A gente conecta você com essas empresas, a gente marca uma reunião, o Max lá em São Paulo ajuda também a conectar. Exato. A gente está muito disposto a construir cases aí, porque são os cases que ajudam a reaplicar as boas experiências, né? Que a gente olha lá e fala, pô, deu certo lá, vai dar certo aqui também. É poder ter a opção de ter boas cabeças pensando junto ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê muito, né, Flávio, a dúvida ou a sugestão de uma empresa pode ser aplicada em outra, né? Então, ter essa... E de repente um gestor lá tem uma ideia brilhante e ele fala assim, poxa, mas a minha empresa não vai pagar, ela não vai acreditar nesse projeto. Compartilha com a gente. Exato. De repente a gente vai levantar um patrocinador para te ajudar com esse projeto. Tem tantas grandes empresas aí querendo investir em mobilidade urbana, querendo investir nessa questão de sustentabilidade. Pode ser que seu projeto seja muito legal e a gente consiga encantar alguém aí que possa ter interesse em te ajudar a construir um projeto nessa questão. Então não deixe de inovar, não deixe de pensar, gaste energia aí com tudo que você está aprendendo, porque você é o protagonista da sua própria história, você é o protagonista aí dentro da sua empresa. Só vai existir mudança no Brasil se a gente começar dentro das empresas, e você é constantemente desafiado aí pelo Parar para que você tome uma posição de destaque, né? Você é o protagonista. A gente aqui é só o facilitador do processo. A gente está aqui para ajudar você a dar as informações que você precisa, mas quem faz história é você, e é você que tem todas as condições para mudar a realidade que você vive, e mudando a realidade que você vive, isso vai vir como um efeito onda, mudando sua cidade e o Brasil, e a gente acredita muito nisso. Você acredita nisso? Exato, acredito. Acredita muito nisso? Estamos fechados, então. Pessoal, tem muitos eventos acontecendo, anota na sua agenda aí, olha. Uma novidade para você que está participando do Café Online e gosta de estar online é que todos os nossos eventos esse ano vão ser transmitidos pela internet. Então a gente vai ter agora dia 25 de janeiro. Se meu filho tivesse ouvido eu falando agora, que eu fui falar agora, ele ia morrer de dar risada, né? Por causa de Cebolinha. A gente tem muitos eventos, dia 25 de janeiro agora no Rio de Janeiro. A gente está com uma agenda muito bacana de palestrantes. Aliás, vai ter um palestrante renomado que vai estar sendo agora lançado oficialmente no Pará, no Rio de Janeiro. O nome dele é Maximiliano Fernandes, que é esse senhor. Grande prazer, né? Vai estar falando sobre inovação. Então vai ser um grande evento lá no Rio de Janeiro, dia 25, com César Ianni. Vai ter muito conteúdo bacana. A gente está investindo muito em conteúdo. Então, se você estiver fora do Rio de Janeiro e quer participar, se inscreva lá, entra no Portal Parar, se inscreva no evento online. Tá? Se você é de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, não importa de onde você seja. A novidade é que cada cidade vai ter um conteúdo completamente diferente do outro para privilegiar as pessoas que assistem online. Então não deixe de se inscrever. E se você é do Rio de Janeiro, vai ser um prazer ter você lá no nosso evento. Se inscreva lá para você poder conversar um pouco com a gente, fazer networking, bater papo, conhecer os parceiros que estão hoje junto com o Parar em 2016. Então não deixe de participar. Tá aí as datas dos eventos: Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza. São 5 fóruns que a gente tem aí pela frente. O próximo Café Online vai ser... O tema é carros seguros e carros conectados. Os dois combinam. Então a gente vai falar muito sobre a segurança automotiva e dos veículos e mais os carros conectados. Vai ser dia 4 de março. Isso. A gente vai estar fazendo dia 4 de março. E agradecer você que esteve com a gente então até aqui. Agradecer ao Max. Obrigado. O primeiro Café Online foi sensacional. Adorei a sua presença aqui e a gente poder compartilhar junto desse tema. Obrigado você que está participando com a gente aí amanhã, desde as 9 horas da manhã. Agradecer aí ao Sandro lá da Alisul, que eu estive essa semana, mandar um abraço para ele lá. Um gestor de frota que está crescendo bastante. Eu quero contar a sua história, Sandro. Eu disse ontem, vou contar a sua história no segundo semestre. Aí vai estar na revista do Parar, que é uma história incrível como gestor. Gestor de Ipiranga, tem muita gente aqui, se eu for falar o nome. Agradecer ao Dr. Dirceu, conselheiro, que está em todos os eventos com a gente, está no Café Online. Obrigado, Dr. Dirceu, por estar com a gente aí nesse Café Online. Obrigado, Micael, da IBM, que está fazendo uns projetos muito legais lá de mobilidade urbana. Exato. Obrigado a todos vocês pela paciência. Obrigado a todos vocês por estarem nesse mais um Café Online. Se você quer compartilhar esse Café Online com alguém, porque você adorou e achou que o tema é muito relevante, ele, a segunda-feira, vai estar disponível no Portal Parar.
Em 7 dias. Segunda-feira, porque eles vão adiantar agora. Segunda-feira, no final do dia, esse café online vai estar disponível para você no Portal Parar. E você pode compartilhar ele através das mídias sociais com os outros gestores, outras empresas ou com outros colaboradores da sua empresa que não assistiram, tá bom? Compartilha aí para que a gente possa fazer com que esse tema fique cada vez mais em evidência. Um abraço, Flávio, um grande abraço a todos e até o próximo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.